Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. E aí, pessoas lindas e maravilhosas do RPG Next, como é que vocês estão? Eu sei que vocês estão bem. Por quê? Porque vocês passaram por toda a aventura maravilhosa do Anjo de Pedra e vieram parar aqui no Anjo de Pedra. Então, essa aqui vai ser a live de Por Trás do Escudo do Anjo de Pedra. Por essa você não esperava, né? Forja. A Forja do Anjo de Pedra. Forja. Pim, pim. Efeito especial. E ao meu lado estão meus asseclas, meus colegas de trabalho e de coração. Começando, Roberta. Alô, galera. Beleza? Eu sou a Roberta Manai e estou aqui para tirar muitas dúvidas sobre tudo. Vinícius. Fala, galera. Aqui quem fala é Vinícius Watzel. E nesse episódio eu estou representando... Não, peraí, eu não estou representando ninguém. Eu tô velho, tô tossindo. Mas eu joguei nessa aventura de Anjo de Pedra com o Bulgor. Bulgor o Bárbaro, querida. Estamos aqui para falar de todas essas aventuras gostosas. São tantas emoções. Muitas emoções. E pra finalizar, porque infelizmente a Sherry não pode comparecer hoje, infelizmente. Talvez ela apareça no chat, talvez não. Zatoni. E aí, galera, beleza? Hoje nós iremos descobrir vários segredos desta aventura maravilhosa. Ou não vamos? Assim que é bom, assim que é bom. Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos padrinhos e madrinhas do projeto e às doações das lives. Em nome de todos do RPG Next, muito obrigado! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. E aí, galera, aqui a gente vai começar mandando umas perguntinhas que o Vini vai começar, porque ele não tem muito tempo, vai ter que sair daqui a pouco, então... Mas só dando um geral sobre a aventura, assim, no meu ponto de vista... Pra quem não sabe, o Anjo de Pedra foi uma aventura que nasceu para ser um prólogo de Curse of Strahd, que é uma aventura que a gente tá jogando atualmente, né, em live. E... É uma aventura meio que pra substituir a Casa da Morte em questão de nível, então era pra levar os níveis personagens do nível 1 ao 3. Originalmente... Somente os personagens de Vinícius e Shelly iam participar do Curse of Strahd. Então eu tinha que fazer uma aventura que no final separasse a party, sabe? Só que mudou um pouquinho isso com o passar do tempo, enfim. A party que hoje em dia a gente conhece como Traço se desenvolveu muito bem, ficou muito divertida. E eu queria que o Vinícius começasse comentando algumas perguntas, alguns feedbacks que ele tem pra falar da aventura, nesse tempinho que ele tem ainda pra falar com a gente. Então... A primeira coisa que eu queria fazer é elogiar o Thiago. Assim, pra quem não sabe, eu tinha jogado antes a aventura lá dos piratas, né, com o Thiago. Eu era o Sininen Paholainen, né, naquela aventura. Era um... Parabéns por lembrar o nome. Eu lembro. Não, o Sininen era o Paladino ou era o... Paladino, era Paladino. Era o Paladino... Não, mas tinha montaria também, tinha... Yulelainen Revolsen era o nome da montaria. Cara, eu tô velho, mas não tô morto. Então, lembrando ainda das coisas malucas. Mas aí, ele mestrou essa... Acho que foi a primeira vez que você mestrou pra gente, né? Thiago, você já tinha mestrado antes. Foi a primeira vez que eu mestrei pra vocês. Então, aí tinha mestrado e tal, e eu vi uma evolução muito boa, entendeu? Na aventura agora do Anjo de Pedra. E, cara, foi divertidíssimo. A gente teve um monte de conversas antes, assim, eu acho que vai se falar bastante aí do personagem do Bulgor, que é
É um sujeito meio esquisito, mas, assim... Adoro eufemismos. Eu acho que é bom falar do Bulgor enquanto você ainda tá aqui. Então, a gente conversou antes da aventura, né? Eu falei com o Thiago mais ou menos a ideia que eu queria, né? E, assim, eu acho que no final das contas ficou muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do personagem. E eu confesso que me deu um pouquinho de medo de fazer um personagem assim, de chegar o pessoal, olha só, cara, não sei o que, machista, não sei o que, e dar problema pro RPG Next, né? Mas... A gente começou com a ideia do Bulgor, na verdade, a gente fez uma live, tá? Se você futucar os confins do canal do RPG Next no YouTube, você provavelmente vai achar a live. Que tava eu e o Vini criando o personagem, aí ele pegou o background do Bulgor, que é Outlander, alguma coisa assim, forasteiro, e num dos detalhes tava tipo assim, meu ideal eu preciso reconstituir o meu clã, preciso fazer crianças para reconstituir meu clã. Aí a gente riu e tal, e o Bulgor falou, e o Vini falou, pô, e fazer um personagem, aí eu falei, mano, isso é uma ótima ideia e tal. Aí, outro momento, a gente tá falando sobre vozes pro personagem e o Vini mandou uma voz de locutor de rádio. Eu falei, usa essa. E a gente foi montando o personagem e, como o Vini falou, a ideia do personagem nunca foi um personagem que, no começo, era pra o pessoal falar, nossa, um exemplo de homem. Nunca foi pra ser uma pessoa maravilhosa, assim. A gente criou o Bulgor pra no começo, ele ser uma pessoa meio detestável em alguns aspectos, assim. Mesmo sendo engraçado, um Johnny Bravo, assim... A gente faz bullying com ele porque ele merece, assim, porque ele é machista, no começo. Ele é bem, bem ruim assim na cabeça, sabe? Tem umas ideias meio toscas. Mas aí, nossa ideia era originalmente pegar o personagem desse ponto, que muita gente, que infelizmente deve ter se identificado com o Bulgor, e evoluir ele como pessoa e como personagem, sabe? À medida que ele ia passando de nível. E hoje em dia, depois de todo o Anjo de Pedra, que você chegou aqui, a escalada de personagem do Bulgor nem é mais essa. Ele já superou essa parte dele, né? Essa ideia dele. E eu acho... Fala um pouco pra gente como é que foi interpretar um personagem que é completamente oposto de você, Vini. Cara, é engraçado porque, assim, o pessoal sabe... Assim, eu sou uma criança dos anos 80, né? Eu nasci em 77, então eu vivi os anos 80 e bullying, essa parada assim, era o padrão, né? O nerd era o cara que ficava no cantinho. Eu era literalmente o cara que ficava no canto. Mas, assim, tinha o meu grupinho de amigos e não sei o que e tal. E, assim, eu confesso que eu me inspirei bastante no Johnny Bravo, que é um personagem bem mais recente, né? Mas, assim, aquela ideia naquela época, né, do sujeito, é um macho, cara que, pô... resolve as coisas, não sei o que e tal. Isso aqui manda isso aqui! Quem manda aqui sou eu, pô, acabou, entendeu? E pronto. É o Conan. Assim, é um arquétipo que hoje em dia tá em queda, né? É muito difícil você ver um personagem desse hoje, entendeu? Só que, assim, eu acho que mesmo esse arquétipo, assim, brucutu, né? O brucutu não precisa ser o cara escroto. Né? Então, o Bulgor começou como o cara escroto, brucutu, e depois pensou, pô, vamos mudar um pouquinho, não precisa ser escroto, né? Então, sim, melhora, né? E acho que o ponto de virada é que, assim, desde o começo a gente tava lutando, tipo, como é que a gente vai fazer a evolução do Bulgor? A gente tava aos poucos fazendo, não, agora a gente precisa evoluir, não sei o quê. Tava tendo algumas discussões, até o editor no começo, quando começou a editar, nossa, tem que cortar muita coisa aqui, não sei o quê. Você que tá no podcast, você não sabe, né? Você não percebeu, você não escutou. A gente escutou muita coisa. E a gente chegou num ponto que eu falei, ok, eu preciso fazer, como mestre, uma chance do Bulgor se redimir como personagem. Então eu fiz duas coisas. Primeiro, como a ideia inicial do personagem do Vinícius, ele queria jogar com um vampiro. Em D&D, não é muito fácil jogar com um vampiro. Eu sugeri Dampir, ele falou não. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um personagem que vai se tornar um vampiro. Gradativamente, sabe? Então, você pode ver que com o passar do tempo, ele começa a ser tentado pelaquela sombra que aparece no sonho dele. E aquela sombra dá a chance pro personagem Bulgor se provar que não é tão ruim assim.
Porque ele tenta ser corrompido. E ele só é corrompido no final porque pra ajudar aqueles que ele considerou família, sabe? Eu acho que isso foi muito importante, porque assim, na evolução do personagem, uma coisa que o Thiago deixou crescer bastante foi essa ideia de que assim, o Bulgor não tinha mais família e de repente começou a ter, entendeu? E é uma coisa que é engraçada nos RPGs, e aí eu pego até pro início da campanha, né? Que é aquela coisa assim que é muito difícil iniciar uma aventura com pessoas que vêm de uns backgrounds malucos, né? E aí, como é que você vai juntar esse povo, né? Eu brinco sempre que uma vez, muitos anos atrás, jogando em GURPS, óbvio, eu resolvi fazer, vamos usar em GURPS os personagens do Vampire, Werewolf, Mage, não sei o quê. Vamos juntar cada um de um tipo, mas não tem como esse povo todo entrar junto, né? Uhum. Que são todos inimigos históricos, não sei o que, blá blá blá. Eu falei, quer saber? O pessoal me zoou até hoje. Falei, vocês são todos pessoas preocupadas com os problemas mundiais e estão se juntando aqui pra resolver os problemas. Por quê? Não interessa. Já estão juntos. Né? Então, eu acho que o início de uma campanha, o início de uma aventura é um ponto mais complexo, mais difícil. Uhum. E esse início, o Bulgor se juntando com esses outros aventureiros, conseguiu, assim, entrar num caminho pro personagem que levou ele pro que seria o objetivo. No final das contas, ele atingiu o objetivo dele, né, de certa forma. Criou o próprio clã, né? E falando do Bulgor, eu lembro quando ele é completo em alguns quesitos, porque se você pegar, por exemplo, os detalhes dele, assim, o que ele é em quesito de subclasse hoje em dia? Ele é um Divine, alguma coisa. Ele é um bárbaro com poderes divinos, certo? Isso. Ele uniu o pai e a mãe numa classe. Uhum. Ele pegou a parte bárbara que o pai ensinou pra ele. Tanto é que se você pegar no flashback que eu fiz do Bulgor, que inclusive foi um ponto de virada muito importante pro personagem, que eu escrevi inteiro aquele flashback, o Vini não sabia de nada. É verdade. Eu falei, Vini, vai ter um negócio importante pro Bulgor no final desse episódio. Beleza. Não sabia de nada. Fui fazendo com o Vini, deu tudo certo, ficou maravilhoso. Se você pegar nesse episódio, quando eu falei que ele se lembra daquilo e se lembra da conversa que ele tava com o pai, que o pai ensinando ele a lutar, eu falava que o pai falava que ele tinha que lutar como um atacante selvagem. E esse é justamente o talento que o Bulgor tem no primeiro nível pro ser humano. Uhum. Ao mesmo tempo, a mãe dele ensinava ele sobre religião. Tanto é que eu dei até proficiência de graça em religião pro Bulgor. Tinha aqueles colares com os símbolos, Sim, aquele negócio. que é um trinket que se rolou na tabela aleatória, né? Foi. Aí se rolou, eu falei, nossa, isso casa pra alguma coisa. Ele tem isso por algum motivo. Aí eu quis fazer todo um rolê ao redor disso, da mãe dele e tal. E a figura da mãe ser importante pra ele ser desse jeito, sabe? Uhum. E o final dela foi em aberto, assim, pra mente do telespectador entender o que aconteceu por ele, assim. Eu não vou descrever o que aconteceu com ela, não vou falar o que aconteceu com ela. Vocês que assista a live, ouça o podcast. Vocês vão perceber, assim. O Bulgor é do caminho do Zelote? Isso, esse é o nome. Exatamente. Então, ao mesmo tempo, ele tem poderes divinos, que advém do convívio com a mãe, que ele tinha esquecido. E ele tem os poderes de bárbaro, da fúria, que vem do caminho do pai, da família bárbara dele. Que ele usa muito bem. Inclusive, a Sombra, em um momento, ela chega, na segunda vez que ela foi tentar o Bulgor, ela fala que ela tentou convencer o Bulgor pela vingança e pela raiva. Como se ele fosse uma ferramenta dessas coisas. Tanto é que ela coloca ele pra matar os antigos caras que baniram ele, e ele nega e tal. E aí, na segunda vez que ela foi tentar o Bulgor, ela fala que ela se enganou. Que não é a raiva que domina o Bulgor, é o Bulgor que domina a raiva. Então você pega essas conversas entre Bulgor e Sombra, que no final a gente revela o nome dela, mas eu não vou falar aqui porque pode ter gente que não viu o episódio final e tal. E a gente pega essa conversa entre Bulgor e Sombra, você vê que a Sombra, aos poucos, ela vai buscando meios pra tentar convencer o Bulgor a aceitar a dádiva dela. E ela passa de, tipo, tentar usar o Bulgor a tentar passar a mão na cabeça dele, sabe? Em certos aspectos. Tipo, não, você é bom, não sei o quê. Aí depois ela mostra a verdade pra ele. Fala, agora você sabe, agora você me deve. E aí no final ela convence ela tipo... no final do flashback que a gente tem, que ele conversa, que o Bulgor fala com ela, não, pois agora eu tenho um clã. Aí ela fala, você tem um clã, agora é verdade. O que você faria pra proteger esse clã? E isso vem pro episódio final, que a minha ideia era derrubar o Bulgor,
pra ele poder aceitar o pacto com a sombra. Porque o Vini queria jogar de vampiro de qualquer jeito, então eu queria, sabe, fazer um roleplay pra isso acontecer, sabe? Eu não combinei com o Vini que o Bugor ia cair, mas você pode ver, quase todos os ataques foi no Bugor. Mas fazia sentido, né? Porque ele era o tanque e tudo mais. Exatamente. E o último detalhezinho que eu falo, que não sei se todo mundo pegou, a sombra veio do cubozinho de âmbar que a fada deu pro Bugor. Tanto é que quando ele seleciona, ele aceita, aquela sombra explode, né? Aquele negócio explode. Fadinha safada, né, cara? Pois é. Essa não é a fadinha, é a dinha. Editor, botando um pi na forja. Vini, se quiser falar mais alguma coisa da mesa, até que eu sei que você tem tempo curto aí. O que a gente tava falando? Da fadinha. A fadinha era o ponto inicial da aventura desde sempre, assim, era o catalisador da aventura. Como é que surgiu isso? Isso é uma dúvida que eu tenho mesmo, assim. Se você pegar as lives, de novo, futucando as lives do canal do YouTube, que às vezes eu abro alguma live aleatória, eu abri uma live criando essa aventura. Mas não foi criando essa aventura, foi criando o plot dessa aventura. Como é que eu fiz? Tem um método de criar aventuras pra Dungeons & Dragons e outros sistemas, que é usando cartas de Magic. Então você pega tipo, o antagonista, o aliado, o cenário, blau, e vai rolando cartas de um tipo específico, e você escolhe uma e você improvisa em cima dessa coisa. Quando caiu no inimigo, o antagonista do negócio assim, caiu uma fada, eu falei, essa porra, ninguém nunca vai suspeitar que isso aqui é um vilão. Eu vou fazer isso, fingir que é o aliado. Então, desde sempre foi o catalisador da história. Estão me chamando aqui. Desculpa, gente. Vini, muito obrigado por comparecer na live. Você ajudou. Obrigado, gente. Foi maravilhoso, assim. Beijo pra todos, um aí. abraço. Tudo de bom. Valeu. E muito sucesso nessa live, muito sucesso em tudo. E Thiago, só pra terminar. Bota essa aventura pra venda, Thiago! Que é muito maneiro. Talvez, um dia. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós, Então, só terminando o que eu tava falando, eu rolei aleatoriamente as coisas, tipo, pra vocês terem uma ideia, eu rolei savana no ambiente, né, na região. E eu fui pesquisar savana na wiki do Forgotten Realms, que eu queria fazer a aventura em Forgotten Realms, e o único lugar que eu achei foi Mástica. Por isso que eu comecei a aventura em Mástica, entendeu? Ah, que legal. E aí, tipo, eu gosto de me limitar pra poder crescer em cima disso, sabe? Então, rolar aleatoriamente esses pontos iniciais foi o que me fez criar essa aventura que ela é hoje, sabe? Tipo, o inimigo ser um ogro, um oni, sabe? Eu fico fazendo, sabe? E, nossa, a fadinha, eu amo demais essa personagem. Porque vocês não davam nada pra ela. Sobre isso, tem uma pergunta. Manda. Aquela história, tipo assim, na verdade no mesmo, porque ela falou que tinha o tal do Poço dos Semideuses e o Poço dos Deuses. Tinha algum fundamento ou era só tipo um lure, assim, uma coisa pra gente querer ir atrás? O Poço dos Deuses é canônico. É uma coisa de Mástica mesmo. É tipo a Fonte da Juventude, que não sei quem veio na Mesoamérica atrás da Fonte da Juventude e tal. É tipo a Fonte da Juventude. Só que a Fonte dos Semideuses não tem esse nome, nem existe, na verdade. Mas existe o que existe é uma fonte em Ulatus, que é uma fonte de cura, um negocinho que tem na lore e tal. Então eu fui pegando coisas da lore oficial e fui adaptando do meu jeito, assim. Pra funcionar nos dias de hoje, funcionar na aventura que eu queria fazer. E ela era na localização, tudo, era importante a gente encontrar mesmo, não tinha nada a ver. A Fonte dos Deuses não era importante pra vocês encontrar, eu nem sabia o que fazer se vocês fossem atrás dela. Nossa. Eu falava, mano, se vocês forem atrás, eu vou fazer alguma coisa. Tipo, sei lá, a Lily recuperar os poderes divinos dela e deixar a party porque vira uma deusa num panteão, sabe? Isso aqui é perder a Lily, mas vocês iam ganhar, sei lá, uma benção eterna, alguma coisa assim. Tipo, alguém ia ganhar a juventude eterna. Sei lá, o Kills ia ressuscitar. Dá pra fazer qualquer coisa, tipo. Eu ia inventar alguma coisa a partir do momento que vocês explicassem, sabe? Legal. E aqui o Gleico, ele faz uma pergunta bem, bem pertinente aqui no chat. A fada foi ótima mesmo. Pra mim só não ficou claro se ela era uma antagonista direta do Strahd. Tá. Não sei também se tu pode responder isso daí. Eu posso responder isso. Ela mesmo diz que ela tem um senhor e o senhor dela é o Strahd. Então,
ela é como se fosse um servo de Strade no plano material. É um dos servos, assim. Eu pesei a mão pra montar a ficha dela, porque meio que não importa que ela não era um personagem pra combate. Então ela era mais que maga, ela tipo, magia de nível 9, o cacete agora. Mas ela era uma serva de Strade. Ela nunca teve como Strade pessoalmente, mas ela era uma serva de Strade. Tipo, uma bruxa é pro seu patrono, né? E ela é uma fada das trevas, ela não é uma fada real, né? Tipo, uma fada normal. Então, desde sempre ela era uma antagonista ligada a Strade. Quem era antagônico a Strade, quem era contra Strade, era o Anjo de Pedra. Que vocês mataram. Ups. O que eu achei legal é que, fora a Shelley, os outros 3 personagens, tipo assim, eles têm background de divindade. Então, pra entrar no plano das brumas, Ravenloft, eu achei maneiro, porque os 3 têm um background divino, né? Uhum. O Ulgor, com o negócio divino dele, o Caminho Zelote. O Kills, com o negócio da Fênix de Fogo dele. E a Lily, que é uma deusa, basicamente, né? Caída. Não precisa ficar lembrando disso, não é legal da tua parte ficar apontando isso assim, só pra dizer. Eu vou esperar ter mais perguntas sobre a Lily e esse negócio de divindade antes de falar mais sobre isso. Mas eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, na verdade. Tá, eu tenho perguntas também pra fazer. Tá, mas só pra dizer que o Jack diz assim, a fonte dos deuses estava dentro de uma formiga atômica e dentro de uma certa vassoura. Cara, é impressionante como esses personagens, esses monstros fraquíssimos. Ridículo. Uma É coisa o que- RPG, né, mano? É muito bom. Falando em RPG, eu até tinha assistido um vídeo do Pedroca esses tempos atrás, não sei se vocês assistiram, mas ele falando sobre a aleatoriedade dos dados no RPG, né? E como ele é a favor de que o mestre realmente deixe a aleatoriedade dos dados pra mudar a história, né? Porque, tipo assim, o mestre, ele não tá ali pra dizer, vai acontecer isso, só isso. Porque senão ele escreve um livro, né? É Todo mundo verdade. ali tá pra fazer uma história juntos. E eu acho maneiro isso, sabe? Sim. E o quanto o Thiago, ele também evoluiu nesse sentido, né? Em deixar realmente a aleatoriedade dos dados, dizer, tipo, não, aconteceu isso, é isso, entendeu? Eu acho maneiro isso daí. Uma coisa que eu fiz nas formigas, inclusive, eu rolei os HP das formigas aleatoriamente. Rolei, sim. Todas elas tinham HP diferente. Tinha formiga que você batia uma vez e caía. Tinha uma formiga que você tinha que bater 2, 3 vezes, né? Tinha até o pessoal falando, o Minion tem mais HP que o tanque. Gente, pelo amor de Deus, é uma formiga, não vai nem nadando direito, gente. Pelo amor de Deus. E falando nisso, tem uma coisa que aconteceu muito no começo da aventura, foi a questão do equilíbrio dos levels, né? Tanto é que aquela rainha formiga que tu colocou, que tava meio acima do que a gente poderia derrotar, só que aí é aí que entra o contexto que eu queria perguntar pra você. Como que porque você é famoso por colocar inimigos muito fortes, né? Sou famoso agora. Você é famoso, eu jogo muito com você, eu sei disso. Boss Mas como fácil que não tem graça. Mas como que é essa questão de você equilibrar? Tipo assim, porque eu vi que a rainha você realmente tinha colocado passado a mão, e aí você acabou colocando um artifício pra ajudar a gente, que foi, no caso, o espírito, né? Sim. Mas aí como foi? Você realmente viu que, não, esse boss não vai dar certo pra eles? Como é que foi? Primeira coisa, a aventura ela foi inspirada em Elden Ring, que é um Souls-like, né? Tipo Dark Souls. Então, era pra ser difícil mesmo em alguns quesitos. Tinha até umas coisas, tipo, ler a lore do item, sabe? Eu coloquei alguns detalhes assim. Inclusive, tem em relação a isso a fonte do semideus que eu posso falar mais pra frente, que é um negócio artifício legal. Uma coisa que você faz quando você balanceia um combate, além de se preocupar com CR, cálculos, que seja 4, é você pensar em o que eu vou fazer se o grupo estiver morrendo aqui. Se você quiser, tipo, beleza, morreu, tudo bem. Mas como aqui é um podcast e a gente tem que fazer a história ir pra frente, não dá pra acabar a história no TPK no primeiro nível, eu falei, ok, eu vou deixar um artifício aqui. Eu sempre faço isso em combates muito difíceis. Se eu achar que eles estão precisando, eu jogo esse que vai favorecer eles. Não vai ser uma escapatória sem saída. Tipo, o fantasma, ele não chegou, eu vou matar a rainha formiga em um tiro, pô. Não. Ele foi lá e curou, você ajudou, pegou poção de cura, ajudou, beleza. Foi. Levou dano no lugar, tá? Ele podia ter morrido, inclusive. E eu peguei que seria um auxílio pra tentar equilibrar um pouco mais a balança, sabe? Eu nunca tento, tipo, fazer um Deus Ex Machina muito forte, assim, pra acabar com vocês. Mas pra equilibrar um pouco a balança, pra a aventura prosseguir, eu sempre tento deixar, tipo, um elementozinho, um Deus Ex Machina, entre aspas, sabe?
Tem isso em aventuras oficiais também da Wizard, sabe? Tipo, se os aventureiros estiverem perdendo, bate o sino e chega o exército pra ajudar eles, assim. Porque, tipo assim, no começo da aventura do Anjo de Pedra, falando na questão da aleatoriedade dos dados que eu tinha comentado, eu percebi isso, eu percebi que você tava ajudando muito a gente. Uhum. E aí, logo após essa Rainha Formiga, aí não. Aí começou a realmente essa evolução de, pô, o que tá acontecendo é o que tá acontecendo. Tanto é que todos os boss que a gente enfrentou foi, tipo, só a gente nos dados. Tanto é que aquele boss que, inclusive, foi do meu background, né, ele foi fácil, né, entre aspas. E o outro, antes dele, foi fácil também. Então, tipo assim, fácil no sentido de que, pô, a gente tinha tirado muitos acertos nos dados, cara. No Coliseu por exemplo. Sim. No Coliseu, aquele bicho, ele tava com muito, muito azar, tá ligado? Ele mal conseguiu utilizar os poderes dele. É verdade. Sim, isso aí eu vou falar sobre isso depois, é importante. E a gnominha aí, pequenininha, safadinha, ela derrubava toda hora. Uma coisa, só finalizando, antes disso, finalizando a formiga, a Rainha Formiga, ela era de uma CR4. Só que ela era CR4 porque ela dava muito dano de veneno. Então, o que eu pensei? Vocês vão ser imunes a veneno, ao veneno delas. Então, 90% do dano que ela dá, ela não vai dar. Então, isso já faz com que ela, tipo, caia bastante de CR. E eu queria que... A minha ideia é sempre deixar o inimigo uma CR a mais, assim, ou talvez duas, dependendo de quão forte a pare, pra ter uma graça um pouquinho maior no jogo. Que eu não gosto de colocar um multi-minion também. Aquela formiga teve até alguns minions, mas era minion de, tipo, uma porrada morria, né? Era mais pra quantidade, assim. Pra gastar recurso. Minion sempre vai gastar recurso. E no quesito que você tava falando, tipo, no começo eu tava ajudando muito vocês, é porque eu acho que isso inclusive tem aventuras introdutórias também muito, que level 1 de D&D e outros sistemas também, você ainda tá se adaptando à ficha, se adaptando a como é que joga entre aquela party, quem que faz o quê. Então é uma rodinha, sabe, na bicicleta, pra você pegar impulso. Aí a partir do momento que eu vi que vocês estavam avançando sem precisar de rodinha, eu tirei a rodinha e vocês foram, assim. E foi loucura, assim. Eu senti isso pelo menos, que agora, em Strade, por exemplo, que a gente já tá mais evoluído, você não vai dar mais essa ajuda. E se morrer, morreu. E eu acho isso bacana, porque, tudo bem, no começo de Anjo de Pedra, eu me senti um pouquinho incomodado, confesso, eu fiquei meio assim, pô, mas por que ele tá ajudando assim? Às vezes chegava um exército, chegava guerreiro level sei lá o quê. Aí, mas aí depois eu comecei a perceber realmente o que você tava fazendo, que é realmente essa rodinha, e pra realmente ajudar, tipo assim, você evolui muito como mestre, né, nessa aventura, o Vini já falou isso. Então, no começo, você tava muito pegando essa ideia de, eu vou ver qual é o nível, como que eu vou fazer isso. E aí, depois eu entendi, eu falei, pô, bacana isso daí. Tanto é que depois você soltou as rodinhas e agora em Strade a gente tá lascado, porque se a gente morrer, morreu. Eu acho isso bacana, porque traz um sentido de, pô, mano, o acerto crítico numa situação dessa é muito gostoso, porque, né, você vai morrer, você fala, caraca, mano, eu vou morrer. E aí, do nada, você tira um acerto crítico e fala, misericórdia, que coisa maravilhosa. Eu vou responder algumas coisas do chat também agora, só pra dar um descanso pra vocês. O Jack, que é o Luca, mandou assim... eu não tinha conhecimento dessa área do mundo de Forgotten Realms. Todas as tribos foi você quem fez? Não. Eu pesquisei muito em Wikipédia de Forgotten Realms, em inglês mesmo. Por isso tem até algumas palavras tipo maca. Maca pra mim era arma porque tava escrito na Wiki, né? Mas às vezes é a tradução errada. E tipo, o que eu fiz? Eu peguei um mapa de Mastica e no mapa de Mastica que você pode pegar tem vários pontos, tipo nome de cidades e tal. E eu fui na Wiki e fui traduzindo a Wiki e fui colocando no mapa cada ponto, o que cada ponto era. Então, se vocês decidissem ir lá pra cima, vocês vão encontrar X coisas. Se ir lá pra baixo, vocês vão encontrar X coisas, entendeu? Então, eu destrinchei o cenário que já existia pra poder usar ele da forma que eu queria, entendeu? Mas as tribos que tinha lá já existiam. Eu pesquisei a história delas, eu estudei elas a fundo, fiz os NPCs pra elas e foi assim que eu fiz. É claro que se você fazer um cenário próprio, a história é diferente, mas eu queria usar um cenário de Forgotten Realms. E aí, outra pergunta. O Anjo de Pedra era aquela serva de Strade que não quis entrar no portão daquela visão? Ela não era uma serva de Strade, tá?
Mas sim, era aquela pessoa que não quis entrar no portão naquela visão. Aquele anjo que entrou no portão é outro personagem. Eu só vou dizer isso, tá? E aí, pode continuar, ô Zatoni, as suas perguntas. Não, acho que era mais isso mesmo. E a questão de que eu senti muito essa sua evolução. Agora eu tô editando aquele podcast do One Piece, né? E, cara, foi uma aventura antes dessa Anjo de Pedra. Mano, sério, velho, é incrível como você evoluiu como mestre, velho. Porque eu via as suas narrações, eu via os negócios e eu falava, mano... Tipo assim, agora que eu vejo você mestrando agora... E eu ouço essa sua mestragem antiga, eu fico, mano, não é ele, tá ligado? Porque muda muito, velho. Porque, tipo assim, nessa aventura do Anjo de Pedra, e aí vai mais uma pergunta, mas eu vou dar o contexto. Eu senti que você, em poucos episódios, você desenvolveu todos os personagens, né? Tanto é que, tipo assim, eu tinha uma ideia do Kills e você ajudou a construir o background, você que fez todos os negócios. Então, tipo assim, você desenvolveu o Kills, fechou o arco de herói dele, né? Fechou. Você desenvolveu o arco do Bulgor, fechou. Desenvolveu o arco da Shelly, que eu acho que não fechou tanto ainda, né? Tá um pouco aberto. E você desenvolveu o arco da Lily e fechou. Então, tipo assim, em poucos episódios você desenvolveu e fechou o arco do passado de cada um, muito legal. Como que foi isso? Porque antes você não fazia isso. Eu achei muito legal nessa temporada que você fez. Que artifício você usou e até... É legal pra você falar pros mestres que estão ouvindo isso, essa forja. Como que é essa questão do desenvolvimento dos personagens a par da narrativa da aventura? Porque é uma coisa diferente, né? Você vai pegando elementos do background de cada personagem e vai colocando na narrativa principal. Como que é esse processo? Desde sempre eu gosto de fazer uma aventura baseada nos personagens e não na aventura em si. Diferentemente do Rafael, que gosta muito de fazer a aventura e os personagens são só os personagens que entram lá e pode ser qualquer personagem. Mas não que esteja errado, isso é bom também. Mas o que você tá falando, tipo, lá no começo de Párias eu era muito diferente do que eu sou agora. Isso é uma evolução gradativa que eu tô tendo como mestre, mestrando, sabe? Você que tá mestrando também, as suas primeiras mesas vai ser uma bosta, não tenha dúvida disso. Você vai ter problemas, você vai se identificar com alguma coisa assim, eu não gosto tanto de fazer isso, isso aqui é mais minha praia, isso aqui eu manjo mais bem, entendeu? Você vai se encontrando e vai ficando melhor. No quesito de desenvolvimento de personagem que eu fiz pra Anjo de Pedra, pra se encaixar isso, o que eu fiz? Eu peguei o BG de cada um, ninguém escreveu BG, ninguém escreveu background, eu não queria que ninguém escrevesse background, tá? Por quê? Porque eu queria que cada um fosse desenvolvendo o background à medida que vai falando com os outros personagens, vai interagindo. O Kills fez muito isso. Não, porque eu não sei o que e tal. Quando ele falou da Imperatriz das Chamas, aquilo foi um prato cheio pra mim. Entendeu? E eu fui pegando as coisas que vocês escolhiam e fui dando um contexto pras coisas que vocês escolhiam, sabe? Tipo, o Trinket que o Bulgor rolou. Porra, ele se tornou todo o próprio da mãe dele no final, sabe? Da mãe dele ser religiosa e tal, que virou a classe dele. Cara, tantas coisinhas que você vai escolhendo em quesito mecânico que faz sentido pra lore, porque eu faço fazer sentido pra lore. Porque eu não quero que seja o combo pelo combo, né? Ou uma coisa rolar aleatória e ficar ali sozinha, sabe? Então eu fui desenvolvendo isso e com a ajuda de vocês. Os jogadores ajudam muito a desenvolver o próprio personagem. Quando você tá jogando, você quer que o seu personagem esteja desenvolvido. Então eu só ajudo, entendeu? Eu pego o caminho que você dá a linhazinha, dá a ignição, e eu avanço ele na medida que você quer avançar ele. Como eu percebo, por exemplo, a Roberta, ela não gosta tanto de trabalhar em passado de personagem. Assim, eu percebi isso um pouco. Tipo, ela não fala muito do passado da Lily. A Lily não fala muito sobre o passado dela, ela fala mais sobre o futuro, sobre o presente dela. E como eu trabalhei isso? Eu peguei o que ela escolheu de Sombra das Trevas, que é uma mecânicazinha que a gente escolheu pra essa mesa e pra Curse of Strahd, e eu desenvolvi isso usando alguns outros conceitos, tipo, ela tem olhos de gato. Por que ela tem olhos de gato? Por que não sei o quê? Aí eu fui pensando nisso e tal. Aí chegou no plot divino, que eu adoro trabalhar com deuses, e chegou em Bastet. Aí chegou em todo o plot de Bastet, é filha de Ra. Ra é o deus do fogo, do sol. É o deus é um deus pássaro. Parece uma fênix. Entendeu? Todo o rolê. Chegou nos filhos de Ra. E aí todo esse contexto que leva os dois personagens a se encontrar, sabe? Então você... No final das contas, em suma, a minha dica é: pega os ganchos que os próprios jogadores te dão, com escolhas mecânicas ou narrativas que eles fazem, e desenvolve isso. É o que você melhor consegue fazer pra fazer o personagem fechar bonitinho, assim.
Sobre isso, primeiro que tem uma pergunta aqui no chat, que alguém tinha perdido, agora eu não me lembro, deixa eu buscar aqui. Ah, tá aqui, foi o Jack. Espere, como assim ele é uma deusa caída? Ele não sabe aonde ele perdeu essa informação na aventura. Ele não assistiu até o final, acho que ele não escutou até o final. Tá tomando spoiler aqui de graça, mas tudo bem, amigo meu. Olha aqui, tá, então sobre isso, daí eu tenho muitas perguntas. Manda. Na realidade. Antes disso, na real, Rô, a única pessoa que conseguiu ter tempo de comentar quando eu pedi no post de perguntas que eu mandei pra fazerem perguntas no YouTube foi o Daniel Grossi. E olha o que ele mandou. Uma pergunta. Qual é a dificuldade de acertar um Firebolt? Brincadeira! Na realidade, a pergunta é, se o Bulgur está com a maldição de vampiro, ele teria morrido sem antídoto ou teria acelerado o processo vampiresco? E se morrido, essa é a regra do livro ou regra da mesa? Respondendo essa perguntinha, que ele vai escutar quando ele for ver essa parte, antes da Lily entrar no personagem, vai desenvolver pra caramba essa parte, o Bulgur tá com o início de maldição de vampiresca. Isso é um negócio que quer dizer assim, ele não tá pegando a maldição vampiresca que foi mordido. Ele tá pegando direto da fonte, tá? Eu posso dizer só isso. Ele tá pegando o vampirismo direto da fonte do vampirismo. Isso em Lord de Forgotten Realms. E ele tá pegando de uma forma diferente do que Strahd pegou, por exemplo. Ele tá pegando gradativamente. Então ele ainda não é um vampiro completo. Vamos dizer, ele é tipo uns 10% vampiro. Ele vai evoluindo, conforme ele vai upando de nível, ele vai ficando cada vez mais vampiro. Entendeu? Tanto é que quando ele estiver no... E aí, a cura, a poção lá, o antídoto, funciona ali porque ele ainda não é um morto-vivo. Então sim, ele teria morrido. Morreu. Teria personagem. Mas eu sabia que ele não ia morrer, porque eu sabia que, tipo... Ia ter aquele gancho que a Lily ia chegar com um antídoto. Isso tava na minha cabeça, eu sabia que ia acontecer. Então foi uma aposta que eu joguei. Tipo, se o Bulgur tivesse morrido, beleza. Ia fazer todo um outro esquema, mas... Não morreu. Deu tudo certo. Pode entrar no continua, Roberto. Tá, não, aqui só uma outra coisa ainda sobre Bulgur. Gustavo... não, ainda sobre o Kills. Gustavo, qual foi o pensamento que você teve pra criar o seu personagem pássaro morto-vivo? Verdade. Antes da gente ir pra Lily, vamos finalizar o Kills aqui. Isso. Cara, eu não tinha a mínima ideia de como criar esse personagem. Aí o hater mandou mensagem pra mim e falou, mano, bora criar o personagem? Aí eu falei, cara, eu não sei que personagem que eu vou criar. Eu falei pra ele. Aí o hater, não, a gente cria junto. Aí a gente foi numa calça, nós dois. A gente ficou umas 3, 4 horas, porque eu e o hater, a gente é amigo, então a gente fica conversando coisas aleatórias. E a gente fica conversando. E aí, quando vê, a gente sai, porque, tipo assim, eu vim do background muito de anime. Eu adoro anime, eu assisto anime desde a minha infância e até hoje. Tipo assim, eu assisto muito desenho, cara. Se lança algum negócio na Netflix, eu tô assistindo. É Cuphead a série. É um desenho novo lá, tipo, Cyberpunk. Eu assisto todos os desenhos. Eu adoro desenho infantil. Então, eu vivo muito nesse mundo de coisas fantásticas e coisas muito high fantasy, sabe? E aí, é desses lugares que eu tiro as ideias desses meus personagens malucos. Porque eu sempre gosto de pegar umas coisas muito aleatórias. Por exemplo, o Kills, ele é baseado no Marco Fênix de One Piece, né? Eu tive a ideia de pegar o Marco Fênix, porque eu acho muito bacana a Fênix Azul, que é a Fen Huan da mitologia chinesa, asiática, não sei, acho que japonesa, mas é lá do Oriente. E aí eu falei, mano, mas como que eu vou transformar essas chamas dele azul, né? Primeiro eu queria fazer um personagem baseado no Marco Fênix. Aí eu falei, como que eu vou fazer a chama dele ficar azul? Uhum. Aí eu falei, pô, mano, verdade, tem aquela lenda que é do fogo fato, que não sei se vocês já ouviram, mas aqui no Brasil era muito famosa, né? Que você tava no cemitério e você via umas chaminhas azuis. E aí, descobriu-se depois que, na verdade, era a combustão dos corpos dos cadáveres, né? Mortos. Uhum. E eu falei, cara, então quer dizer que o corpo, em decomposição, ele solta alguns... chamas, gases. Algumas gases que entram em combustão e formam fogo azul. Eu falei, mano, um personagem morto-vivo pra fazer chamas azuis. Então, aí eu falei, mano, então, primeiro eu tive a ideia do Aarakocra. Falei, eu queria um Aarakocra. Falei, mas como que eu vou transformar as chamas azuis? Aí veio essa ideia dele ser um cadáver, que constantemente ele tá soltando os gases em decomposição e faz a chama ficar azul.
Entendeu? Aí foi disso que que tive a ideia. E claro, com a ajuda do hater que ficou ali do meu lado, a gente ficou conversando e tendo essas ideias malucas. Mas assistam desenhos, gente. Desenhos e animes. Assistam coisas boas, coisas ruins, coisas tem ideia de personagem muito aleatório, velho. Que são loucas, assim, é bom pra você ter mais criatividade, mais repertório. Outra coisinha sobre essa criação de personagenzinha, só 2 créditos aqui. Um é pro Guia Grazilax para Ancestralidades. É uma coisa que tem na DMs Guild. Se eu não me engano, o Tefinha traduziu. É um PDF. Você pode comprar lá, é baratíssimo. Em português, inclusive. Que te ajuda a montar a sua ancestralidade, ou raça. Eu prefiro falar ancestralidade. Ou agora espécies, né? Te ajuda a montar usando pedaços de outras espécies. Então a gente foi montando, não, eu quero fazer um aracocra, e aí eu quero pegar coisa de fogo. Vamos lá no Gnásio do Fogo. Pegamos uma coisa de Gnásio do Fogo. Ah, mas eu quero que ele seja morto-vivo. Pegamos um negócio de morto-vivo. A gente fez uma colchinha de retalhos e criou o personagem do Kills. Ficou maravilhoso, assim, mecanicamente perfeito. Não tenho dúvida, ficou maravilhoso. E o outro crédito que eu queria dar é pro Manji. Manji Zero Arts. Mano, quando o Manji veio com a arte do Kills, a arte de todo mundo, na verdade, mas a arte do Kills, boom, minha cabeça, assim, sabe? Ficou toda a ideia original que a gente tava com o Kills, porra, mudou completamente. Porque ficou muito mais palpável, sabe? Poxa, se você pegar a arte do Kills, aquele negócio é uma obra-prima, sabe? E transparece pra mim o que eu queria fazer com o Kills, sacou? Enfim, é só isso que eu queria falar sobre a questão de personagem do Kills. Vamos pra ele agora, pra finalizar? É que não, finalizar não porque eu vou fazer a Shelly ainda, mas vamos começar com ele. Tá, vai lá, manda, só o caderninho, abre o caderninho, vai. Não, tava dizendo que eu tô com vários caderninhos, eu vou ter que compilar esse negócio num caderninho só. Não, mas então, aqui o pessoal tinha perguntado o que aconteceu e tal, o que perdeu, o Jack perguntou, né? Então, Jack, só relembrando aqui a história, em algum momento, a Lily teve uma visão em que ela viu um jaguar com caninos protuberantes e ele tinha veneno saindo ali e tal. E esse jaguar disse pra ela que ela tinha uma alma familiar, deu uma bênção pra ela. E aí quando ela acordou, ela pensou, tá, tem que descobrir quem é esse cara. E aí, se eu não me engano, ele era o Zaltec, é isso, né? Uhum. E aí, também tinha uma coisa com garras, eu escrevi aqui a palavra garras. Enfim. E aí, depois disso, ela foi... Aqui, ó, tenho outra anotação em outro caderninho. A palavra garras, eu acho que você escreveu por causa da magia de garras. Porque em Mástica tem escolas de magia diferentes, que as de garras e as de pluma. As de garras vêm de Zaltec e as de pluma vêm de Kotal. Isso aí. Tá. E aí tá, depois ela descobriu que era uma reencarnação da deusa Bastet, que é filha de Ra. E como Kills também é filho de Ra, então eles são irmãos. E aí ela teve também um sonho muito interessante, que foi em Baldur's Gate, que ela era uma gata e andava pro Baldur's Gate de noite e tal. E aí, de repente, ela acordava num trono, tinha adoradores. Hamla, uma mulher trazia uma lâmina e um cara... Oi? Esse nome é legal, esse nome é importante, Hamla. Eu trabalhei muito com reencarnação nessa temporada. Muito com reencarnação. Ainda vou trabalhar, porque é um tema que eu gosto muito. E combina muito com Strahd, com todo o tema que eu quero trabalhar nessas aventuras. Ou seja, ele vai matar a gente pra gente reencarnar no personagem novo. Fiquem atentos, gente. Mas isso veio também de quando eu fui ler o Olhos de Gato, né? Que é a Sombra das Trevas que você pegou, que é de outro PDF, que é o Heroes of the Mists, que inclusive também tem traduzido pra português na DMs Guild. Eu peguei que fala, talvez na sua vida passada você tenha sido um gato, né? Ou tem reencarnação de alguma coisa. Aí eu peguei, poxa, e se Bastet reencarna como gato, como humanoide, como deus, aí fica nesse ciclo, assim, sabe? Um chama de reencarnação, assim. Aí eu pensei, reencarnação? Kills? Aí eu fui fazendo uma ligação e tal. E aí o Kills, ele não é exatamente um filho de Ra, porque... Ele é um filho de Ra, a espécie dele é filho de Ra, porque é uma espécie criada por magos e tal, pra ser inspirado em Ra, assim. Então, é uma espécie de homens fênix, né? Tanto é que o Kills, ele tem ele vai pro aspecto de Ra, que é a Imperatriz das Chamas.
Os deuses, tanto em Forgotten Realms quanto nos cenários, eles têm aspectos. Eles têm outros nomes, outras aparências, outras personalidades. E eu quis que a Imperatriz das Chamas que ele criou, essa Fênix que ele criou, também fosse Ra. Então, eles são parentes, realmente são irmãos, né? Tipo, o Kills hoje em dia chama a Lily de Manzona e tudo mais. Mas de formas muito bizarras, assim. Uma mãe muito super protetora, na minha opinião. E muito bom. Ela não sabe como ser mãe, ela tá aprendendo. Vai lá, Lily. Que nem o Kills tá aprendendo a ser filho. Tá, e aí nesse sonho que ela teve, daí uma das adoradoras dela traz uma lâmina, traz uma pessoa presa, né? E aí pergunta o que tem que fazer e tal. E a Lily poupa a vida do seguidor, dessa pessoa que acho que ia ser morta, sei lá. E aí depois diz que ele tá livre, né? E Isso aí... foi muito foda, tá? Por quê? 2 pontos. Eu deixei completamente aberto pra Lily escolher o que... A Roberta escolheu o que a Bastet fez naquela situação. Qual foi o final daquela cena. Deixei em aberto. A Roberta podia fazer tanto que o passado da Lily era sombrio, que ela era uma deusa maligna, quanto que ela era uma deusa bondosa. Naquele momento, a Roberta decidiu o futuro da Lily. Que do caralho! Ela decidiu, naquele momento, como é que ia ser todo o rolê da Lily. Se ela ia se corrompendo, se tornando cada vez mais divindade, ou se ela ia se tornando cada vez melhor. Mais selvagem, mas ainda assim melhor. Ela decidiu naquele momento, quando ela poupou aquele escravo. Outra coisa, nomes são importantes. Eu falei de reencarnação, né? O nome da serva que trouxe a adaga pra personagem da Lily, que é uma serva de Ra, uma serva dos deuses egípcios e tal, que é de uma região egípcia, de Forgotten, enfim. A Hamla. Eu enfatizei o nome Hamla, que eu sorteei aleatoriamente, inclusive, os nomes egípcios, mas o que importa é... Eu enfatizei o nome Hamla. E eu usei o nome Hamla em outro momento pra me referir a outro personagem. A mãe do Kills. Eu trabalho com reencarnação. Então, a sacerdotisa de Bastet, de tantos tempos atrás, reencarnou como mãe de Kills. Entendeu? É a vibe que eu queria passar. Eu deixei bem entre linha isso. Tanto é que vocês enfrentaram a Hamla, né? O corpo de Hamla todo deformado lá, bizarro. Que eu deixei, tipo, quem pegou, sacou? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de deixar esses easter eggzinhos, assim. Legal. Tá, e agora, a nova, entre aspas, mãe do Kills também é uma... Enfim, tá tudo meio que se fechando ali. Tu tinha pensado nisso? Tipo, em todos esses desdobramentos, ou foi acontecendo? Não. Eu fui pensando. De uma sessão pra outra eu penso muita coisa. Eu vou mudando muita coisa, assim. Eu sei, o que eu tenho na minha cabeça eu quero o final assim, eu quero o começo assim. Eu quero que tenha isso no meio. O resto, vocês que vão criando. Entendeu? Eu gosto de fazer assim. Que é como eu consigo guiar uma aventura sem me perder, né? Entendi. E também, como a gente tava falando, né? Que os dados falem a narrativa, né? Sim. Eu tinha a cena que vocês derrotavam o Anjo de Pedra e rolava aquela cena com a fada. Esse era o final. É a única coisa que não ia mudar. Depois disso, antes disso, foda-se. Eu fui pensando, assim, fui bolando, assim, minha cabeça. E, cara, deu super certo, assim. Ficou maravilhoso a aventura inteira, assim. E qual foi essa pergunta? Eu já me perdi aqui. Não, só tava comentando essas coisas e... Que mais esse sonho de Baldur's Gate, que eu também fiquei curiosa com esse sonho, mas então agora tu tá me dizendo que na verdade ele foi uma lembrança, né? Na real foi uma lembrança do que aconteceu, que a Lily teve, né? Essa lembrança, mas que na verdade a Lily não sabe que é lembrança. Em princípio ela não sabe que é uma lembrança. Pra ela foi um sonho muito louco. E... Não, e aí eu tava relendo aqui as minhas anotações que uma das visões que eles tiveram, e agora eu não me lembro se foi só a Lily que teve, ou se foi todo mundo que teve, de um humanoide com cabeça de jaguar, presas de víbora, destrói uma cidade, ele vai em direção ao Ziggurat, assim como que nós estávamos naquele momento, mas do outro lado, e aí tem uma batalha entre Drows e aranhas. Isso não foi um sonho. Ah, isso daí foi o final. Isso aconteceu. Tá. O que aconteceu, pra quem não entendeu, eu tava fazendo 2 plotlines rolando ao mesmo tempo. Tava rolando a aventura da party Traço e tava rolando a aventura da party do Halloran, que é a aventura do livro oficial de D&D. Ah, que legal! Então se você pegar, acho que a mão de víbora, a espada, alguma coisa assim do livro oficial, que é bem velho, o Halloran é o protagonista, tem todo aqueles rolê, e eu tava seguindo a história, colocando vocês na timeline. Aquela cena final era que o próprio pai, entre aspas, do Kills, né? O sacerdote se sacrificou. Era o Avatar de Zaltec lutando contra o Avatar de Kotal.
um monte de coisa tretando, assim, um monte de cena. Inclusive, tem a gente pode falar um pouquinho da Darien e o Cordell. Eu tenho trauma dessa daí. Eu não gosto do livro dela. A Darien, ela era uma Cisarkai, é uma Drow-albina, que ela se disfarçava de auto-elfa. Ela fazia parte da Mão de Vibra, que era um grupo de Drows, de Loth, um monte de rolê, envolvendo os Altec e caramba, querendo causar caos e tal. Ela se transformou numa Dríade no meio da treta. Mas ela é uma Cisarkai, ela era uma Drow-albina, né, na história em si. E ela conheceu o Cordell quando ele ainda era um tenentezinho e ajudou ele a se tornar o que ele é hoje, que era um puta comandante e tal. O Cordell, ele, se eu não me engano, ele sobrevive no final do livro, não sei. Eu sei que vocês vão ter que ler pra saber. Mas o Cordell, ele não era maligno. Só que ele era leal às ordens dos superiores dele. Ninguém ali era exatamente maligno, assim. Tinha um ou outro, claro. A Darien era maligna e ficava soltando merda pra ele. Mas o Cordell, ele era um cara que cumpria ordens e ele era um soldado, né? Ele era um comandante, mas era um soldado pra pessoal mais superior. Muito forte, sim, nível 14 de guerreiro, mas... Enfim, um monte de subplots envolvendo Darien, enfim. O quesito do livro da Darien. No canon, o Halloran sem querer rouba o livro da Darien. Por isso que ela vai atrás dele, que o Halloran acaba virando um alvo e blá 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 blá. E é o livro que vocês encontram, né? É o livro que tem que a cita e tal. E eu não podia deixar jogador espertalhão vou usar o meu anelzinho no livro e descubro o plot inteiro da campanha. Onde vou avisar o Halloran a estragar a timeline inteira. O que eu fiz? Se eles mexerem nesse negócio, tem magos fazem isso, é comum magos protegerem os próprios grimórios. Se eles mexerem, vai levar dano. Vai levar dano, não tem o que fazer. E o que aconteceu? Mas isso aqui serviu muito pra Shelly, pra Renesmee, usar de gancho pra adquirir novos poderes. E ela pegou o Pacto do Tomo, né? Então ela começou a ter acesso a Tomo a partir daquele momento, né? E foi a primeira aparição da patrona da Renesmee naquele momento. Que nem a Renesmee sabia o nome ainda. Tava começando, assim. Isso mesmo. Lembrei agora. Mais alguma pergunta? Alguma coisa assim? Da minha parte, era isso. Vamos falar um pouquinho da Renesmee, já que a Shelly não tá aqui? Renesmee. A Renesmee é um personagem que eu não queria completar o desenvolvimento dela nessa temporada. Porque ela é uma personagem de Curse of Strahd. É uma personagem que é importante pra Curse of Strahd. Eu queria fazer um desenvolvimento pra ela de se importar com outras pessoas. Né? Começar a se importar com outras pessoas. Porque ela é individualista pra caramba, né? Muito individualista. E, tipo, um monte de coisas que eu fui desenvolvendo junto com a Shelly, né? Foi a partir do que ela queria fazer e tal. A relação dela com o Bulgur ficou maravilhosa. Tanto é que gerou 2 episódios que não fazem parte da aventura canon pra ser os primeiros episódios de Curse of Strahd, que vocês vão ver depois. E eu fui desenvolvendo essa personagem e ela teve ligação com toda a parte mística da campanha, né? Porque ela podia ver o futuro, tinha todo aquele esquema. Então eu usei ela como ferramenta narrativa e como personagem, mas mais como ferramenta narrativa nessa primeira temporada. E deu tudo certo, ficou maravilhoso, assim. Não sei o que vocês acharam. Muito boa. Nossa, mas aí eu penso, né, cara, o desenvolvimento que teve todos os personagens agora, em quantos episódios que teve total? Acho que uns 10, 12. O de Anjo de Pedra? É, Anjo de Pedra. 17 episódios. 17? Nossa. Agora, imagina o quanto que vai mudar depois de Curse of Strahd, quando a gente for fazer a Forge de novo, que é uma aventura que dura anos, né? Mais de um ano, pelo menos. Então, tipo assim, velho, vai ser muito doido, vai né? ser insano, com mais personagens ainda, tipo, a party bem maior. É porque assim. a gente desenvolveu os personagens em 17 episódios, mas e agora? A gente vai desenvolver em mais 40, 50 episódios, tá ligado? Vai desenvolver outras partes dele, sim. Um personagem Se não eles é não morrerem, bidimensional. né? O personagem não é bidimensional. Ele tem... Uma coisa que eu aprendi de roteiro, com canais tipo Narrativando e tudo mais, é que esses personagens têm arcos narrativos, crescentes e decrescentes. O arco narrativo crescente
é um personagem que acredita numa mentira e vai descobrir uma verdade. Um arco narrativo decrescente é um personagem que tá acreditando na mentira. E tem um arco estático também, que é mais pra outra história. Que não é um personagem que vai mudar a verdade dele. Ele sempre sabe a verdade dele desde o começo. E a partir do momento que você entende esses conceitos, você consegue pensar em como é que vão ser os arcos de um personagem. Tipo, esse personagem nessa temporada, ele vai se corromper. Esse personagem nessa temporada, ele vai descobrir um novo eu. Esse personagem nessa temporada, ele vai manter o eu dele, mas vai mudar todos ao redor dele. Então, a gente consegue desenvolver melhor essa parte. Tipo, o Kills, que teve todo o desenvolvimento X na primeira temporada, a partir do pós-créditos do último episódio, que inclusive a gente pode falar um pouquinho sobre ele depois, o pós-créditos do último episódio, a partir daquele pós-créditos, ele vai ter um arco narrativo de desenvolvimento completamente diferente. Completamente diferente. Uma coisa meio que Doctor Who, que ele muda completamente de... Ainda sobre isso aqui, ó, o Gleico escreveu aqui, se não me engano, a informação da perda da divindade da Lily foi dada na Maldição de Estrade. Agora eu não lembro se foi na Maldição ou se foi nesse pós-créditos. Foi na Maldição, o pós-crédito só mostrou visualmente a Lily toda acabada. Ah, tá bem. E acho que tu tinhas me dito em off, eu acho que a Lily ia perder os poderes. Mas no último episódio, eu lembro que tu tinha comentado que a Lily virou a divindade pra batalhar com a fadinha, né? Sim, porque não tinha como ela vencer uma arquimaga se não fosse isso. Então, tipo, nesse final já deu pra... Sim. Eu deixei bem aberto algumas coisas porque eu não sabia... Uma coisa, eu não sabia se os personagens Lily e Kills iam participar de Curse of Strahd. Eu não sabia. Dependia de agenda de 47, dependia de agenda de Fernando, dependia de agenda de Thiago, e eu não sabia o que ia acontecer. Eu separei a parte por causa disso. Depois eu uni a parte de novo, porque eu descobri que eles podiam participar e deu tudo certo, ficou maravilhoso. E é isso. É bolar um jeito de você fazer o que você quer fazer e investir nisso. Que bom, porque eu queria jogar Curse of Strahd. Eu gosto de campanhas. E eu queria continuar jogando com essa party, que tava muito divertida. Mas só o Thiago tinha comentado antes que achava que que a jogadora não gosta muito de criar background. Na verdade, Thiago, é só falta de criatividade. É porque a gente tinha falado o primeiro background que a gente falou da Lily era muito, muito mundano, assim, né? Tipo assim, saiu queria aventura, não sei o quê. Então, na verdade, assim, ficou uma coisa meio... Né? Depois eu fui vendo o teu estilo de mestrar e que eu acho super legal, assim, que tu consegues, pra mim, acho que isso já foi falado, assim, bastante, mas enfim, só pra reiterar, assim, eu acho interessante como tu consegues mesclar o tempo da ação, do desenvolvimento da trama com esses minutos, assim, né, porque geralmente a gente tem uma ideia, assim, né, de que a trama tem que avançar, que é quase um filmezinho, assim, mas não, né. Tu consegues mesclar bem, assim, inclusive durante a ação, né? Às vezes algumas fazer esse desenvolvimento de personagem, acho muito pra mim pelo menos tá fluindo muito redondo, assim, nessa coisa do desenvolvimento junto com o avançar da trama, junto com as batalhas. Então eu tô achando muito, muito legal esse balanço daqui que tu faz, mas enfim, depois que eu comecei a perceber que era assim a aventura, puta, e agora o que eu vou conseguir fazer com esse background tão, sabe, tão simplório, assim, porque na verdade é isso, assim, um background foi simplório mesmo. E aí tu também conseguisse dar um jeito nisso, né, tu conseguisse dar uma virada e tornar a personagem interessante de uma outra forma, assim, com essa coisa da reencarnação, né, unindo os elementos que tu pensasse pra tua aventura, e aí a partir disso tu conseguisse dar uma interessância. Adoro essa palavra, é inventada, gente, não existe. Gostei dessa palavra, gostei. A gente criou bastante palavras nessa aventura, né, tipo agilidosos. Que inclusive no nome do episódio, inimigos agilidosos. Eu gosto de trabalhar, assim, eu sei que tem jogadores que gostam de trabalhar com background, eu sei que tem jogadores que gostam de trabalhar com o presente do personagem. Os jogadores que gostam de trabalhar com background, eu uso o background que eles criaram. Não gosto tanto de ler tanta página, então se o cara puder resumir pra mim, eu fico feliz. O jogador que gosta de trabalhar com o presente do personagem, eu faço questão de desenvolver o personagem aqui. É agora que ele tá tendo os traumas dele, é agora que ele vai perder tudo. É agora que a mãe dele vai morrer pra salvar ele, alguma coisa assim, sabe? Eu gosto de trabalhar nesse esquisito. Flashback dá pra dar com pau essas coisas. E aqui tem uma pergunta que eu achei muito, muito importante aqui, uma pergunta lá de trás que o Jack pergunta. Vai ter a participação do ilustre Morfeu nas sessões futuras? Achei muito relevante. Nossa, vamos falar um pouquinho sobre a participaçãozinha do Morfeu como muito maravilhosa, meu Deus. Não, porra, nossa, que maravilhoso. Apesar do áudio dele não tá a melhor coisa do mundo, mas agora vai estar um pouquinho melhor porque eu entreguei o headset que eu usava aqui no Next,
que a Roberta que passou pra mim, inclusive. Aquele headset é milenar. Sim. É, esse headset, ele começou com a Lúcia, que tinha recebido de alguém, depois mandou pra Roberta, que agora... Nossa senhora, ele já viajou o Brasil todo, gente, que isso. E dura que ele tá durando muito, porque Sim, o meu, eu tá tinha um descascando igual. todo. Cara, eu tinha um igual, e ele quebrou em um ano, eu tive outro e quebrou de novo. Então, tipo assim, É muito bom esse headset, cara, é muito bom. Aí o que acontece? mas ele é frágil, incurável. então cuidado, É, gente. sim, tá com o Morfeu agora, por quê? Porque meu plano é arrastar esse cara pro RPG Next. O Boa. Morfeu, caso vocês não saibam, é o cara que me ensinou a jogar RPG. Eu comecei a jogar RPG com ele. Ele pegou as piores fases do mestrando e tava lá, tava firme e forte. Olá, pessoal, eu sou o Morpheus. Ele tem essa voz, assim, toda ótima pra podcast, inclusive. E ele é ele interpreta muito bem personagens, porque ele é ator também, que nem o Zatório, né? Ator de teatro e tal. E ele tá me ajudando a montar o Anjo de Pedra. Então, à medida que eu ia escrevendo o Anjo de Pedra, Morfeu, me ajuda aqui, me ajuda a fazer o puzzle das plaquinhas, ajuda o plano. Foi me ajudando Foi e tal. muito divertido aquilo, meu Deus. Foi. Inclusive aquele puzzle... o Kills de Curse of Thread, ele me ajudou a fazer a build do Kills. Morfeu é maravilhoso, cara. Se Deus quiser, ele participa também de algumas mesinhas no futuro. Tá vendo? Porque o Aníbal é onipresente, né? Eu tava falando do... Por favor, mano, coloque o Aníbal pra aparecer na frente do Strade, perguntar e derrubar um saco de arroz na frente dele. Pra ver se aquela lenda dos vampiros contarem os grãos de arroz vai ser verdade. Eu sei engraçado, juro por Deus, isso é muito bom. A Strade olha pra aquele negócio de arroz, tá tirando com a minha cara. Não, vai saber se não fica legal. Enfim. Inclusive, deixa eu fazer agora umas curiosidades. Só um adendo, enquanto tu tá aí procurando as curiosidades, vou lendo aqui os comentários. Aqui uma pergunta do Jack eles foram irmãos para se passarem por locais, mas isso combou perfeito com o conceito deles sendo filhos de divindades. Isso foi programado? Não. Os jogadores escolheram e deu coincidência. Ficou bonitinho, ficou legal. A gente que decidiu, né? Não, os dois são seus filhos. É, e ficou muito bom. Não foi programado, mas é assim que funciona o RPG. Nunca é programado quando é bom. O puzzle das estelas de pedra, ele foi baseado num puzzle de Skyrim. Acho que é Skyrim, não sei se é ou Skyrim ou outro do Elder Scrolls, que você colocava, tinha as estátuas dos deuses e você colocava coisas relacionadas ao puzzle de cada estátua na frente dessas estátuas e depois se curvava pra reverenciar os deuses. É o que eles mereciam, né? Mereciam respeito. Aí, né, se curva. E eu me inspirei nesse puzzle e fiz um puzzle um pouquinho diferente, assim. Peguei os deuses de Mástica, porque eu gosto de trabalhar com mitologia, então eu estudei os deuses de Mástica. Fiz, assim, as estelas com parágrafos de textos que não existem. Literalmente, eu peguei a lore deles e eu inventei, tipo, pra mostrar como é que eles são. E eu sublinhei algumas palavras. E como vocês iam interpretar fisicamente aquelas palavras, dependia de vocês. Então, era borboleta, vocês podiam fazer com a mão, vocês podiam, sei lá, bater asas, fazer o que vocês quisessem, assim. Mas tinha que representar aquela palavra de algum jeito com os corpos dos personagens de vocês. E vocês inventaram, assim, não, eu vou plantar bananeira. Ficou muito bom, e era essa a ideia, sabe? E claro que demorou um pouco mais do que eu queria, porque, né, muitas estátuas, mas... E cada estátua ia dar alguma coisa errada. Se você tivesse errado, ia dar algum efeito negativo. Quanto mais belicoso o deus, mais maligno o deus, mais danoso ia ser o efeito. Tipo, todas as estátuas de Zaltec eram um ataque. Ou seja, tinha um potencial letal o negócio. Não muito letal, porque eu não coloquei tanto dano assim, mas podia danificar bastante. Vocês iam gastar as poções de cura aí. Olha aqui, o Jack diz assim: abra aqui também o grupo onde iremos fazer preces pra semideusa Lily poder acertar as firebolts. Alguém quer entrar? Caralho, aí o Blake disse que ele vai mandar energias positivas. Maravilhoso. Falando agora do formigueiro, só pra outras curiosidades do formigueiro, teve uma parte do formigueiro
que tinha um caminho à direita e um caminho pra esquerda. Vocês falaram, vou pra esquerda. Nunca visitaram o caminho à direita. O caminho à direita tinha algumas coisas. Primeiro, tinha a parede que selava o verme estelar que ficava aqui no meio do formigueiro, que é um alien, né, uma criatura alienígena que tinha uma estatística como verme púrpura, né, era um verme púrpura alienígena, assim, com as coisinhas a mais. E aí, tipo, tinha todo um texto pra ler, assim, em PIF antigo, e aí, tipo, ia ter todo aquele lance de só os Atoni conseguem ler e tal. Ia ser um negocinho mais pra lore. Mas aqui embaixo, onde vocês estão vendo um ninhozinho de formiga, tipo, um nichozinho, tinha... Vocês iam virar e iam dar de cara com um beholder. Só que não ia ser um beholder. É um cogumelo, um tipo de fungo que se disfarça de beholder. E quando você ataca ele libera esporos venenosos que podem matar o seu personagem se ele não for curado. Nossa senhora, isso daí é tipo a cobra que não é venenosa e é amarela ou vermelha. Não, isso existe é um monstro do D&D, tá? Aí, tipo, se vocês passassem lá, ia rolar automaticamente um teste, é que eu ainda tava testando essa ideia de rolar automaticamente o teste de natureza pra ver se vocês identificavam que era um fungo e não um beholder. Se vocês não identificassem, vocês iam bater e iam se fuder. O personagem que batesse ia se lascar, ia ficar doente, ia morrer em tantas horas, não sei. Ia ser sinistro. Só sobraria o kill, só. Os kills que imunam doenças. E, cara, assim, várias coisas que vocês não olharam, tipo, um monte de mapa que eu não usei, um monte. Eu deixei um monte de também mapa teve que acelerar a aventura. Sim, né? Eu tive que acelerar muita coisa. Vocês podem ver quando vocês forem escutar o podcast que tem uma parte de... Acho que antes do Shogork, que é o bárbaro lá, né? Tem toda uma parte de combates em torneio que eu não consegui fazer. Toda aquela parte que eu narrei era pra ser em mesa, porque não deu tempo de fazer. Mas até a gente, né, quando a gente começou a jogar, a gente, nas interpretações, a gente começava a ficar mais focado, né? Porque senão, a gente Sim. ia explorar muito. A parte do deserto ia ser maior, com o Povo Cão, por exemplo, que tem uma lore do Povo Cão, todo um negócio legal do Povo Cão, e eu não consegui explorar muito, ficou só no Where's the Bullet mesmo. Coitado do Bullet, inclusive. Mas, cara, o principal eu consegui trazer. Vamos falar um pouquinho sobre cada ogro, antes de finalizar aqui, já que a gente terminou com os personagens. O primeiro ogro que vocês enfrentaram, o Yureg. O que vocês acharam do combate com o Yureg? Eu não me lembro, assim, dos... Yureg era o que Ladino. o Morpheus tava? É onde tava o Nilbog. Essa boss fight eu achei muito fácil comparada à boss fight contra a Formiga Atômica. Existe um porquê. Eu achei essa super legal. Eu adorei esse combate, na real. Sim, existe um porquê esse combate foi fácil. Porque vocês aceitaram e completaram a missão da formiga. Da Rainha Formiga. Porque se vocês não tivessem a informação de onde ficava o acampamento, quem ia pegar de surpresa não ia ser vocês, iam ser eles. Faz sentido. E vocês não teriam o Nilbog também. Então seria tipo... Vocês iam procurar sozinhos, iam ser emboscados pelo Yureg, que é um ladino. Tanto é que ele é o covarde. Ia ser emboscados pelo Yureg e todos aqueles goblins, todos aqueles hobgoblins, ia ser turno surpresa, ia ser tipo, muito mais difícil que a formiga, inclusive. Então, por terem passado por tudo aquilo com a Rainha Formiga e o Formigueiro, vocês emboscaram o Yureg e tiveram muito mais vantagem em cima do Yureg. Então, o boss foi transferido pra Formiga. Mas vocês conseguiram matar o principal de um jeito mais fácil. Que é uma lógica de Dark Souls, né? Que se você fizer uma coisa aqui, você consegue ficar muito mais fácil naquele lado, sabe? Que é uma coisa que eu gosto de fazer pra dungeons também, sabe? E faz todo sentido, sabe? Se a gente for pensar assim, claro, a gente com um tipo de pensamento mais... sei lá, pensando em nível de desafio, tarará, a gente tá sempre esperando que seja tudo ali. Mas na real, se eu encontrar uma chave, não sei o que, eu não vou ter que arrombar a porta. Se eu não tiver que arrombar a porta, eu posso entrar mais silenciosamente. Então, assim, é um encadeamento que é muito lógico, assim, pra mim, faz sentido. Eu queria trazer isso. Eu sabia que vocês iam pro Yureg logo de começo, porque ele é mais fácil, né? Uma CR mais... Na verdade, o nível de desafio do Yureg e do Trozor era o mesmo. Só que ele era mais fácil porque vocês podiam pegar ele de surpresa e ele tinha menos HP porque ele era ladino. Todos os ogros, eu escolhi colocar eles com níveis de classe de personagem. Então, o Yureg tinha Sneak Attack, ele tinha Cunning Action. A Cunning Action dele é especial porque ele tinha a bombinha de fumaça, né, que ele soltava, que era um drop que, inclusive, se não me engano, a Renese pegou, ela deve ter até hoje essa bombinha de fumaça. E, tipo, foi uma lutinha bem de boa, assim, só pra a parte mais cômica do Nilbog em si, foi muito legal.
E é isso aí, foi um primeiro ogro de boa pra vocês evoluírem o nível. Inclusive nesse lugar que a Lily conseguiu um item mágico, o primeiro item mágico dela, importante, que é aquela tiarazinha, se não me engano, ou o amuleto, não lembro. Que é um nome, que foi um nome dado por um padrinho, né? Mas qual era o amuleto? Faz o que o amuleto? Tu É lembra? aquele que dá vantagem em resistência de sabedoria e inteligência. Que você tem até hoje, tá? É a única coisa que sobreviveu depois da explosão toda do negócio. Então depois eu vou colocar na sua ficha. Você manteve isso. Porque item com nome dado pro padrinho, você resiste. E o anel? Tu tinha me dito que eu tava com tudo. O anel que foi tu pro tava caralho. com o anel. Ah, O anel vai pro caralho, o anel vai pro caralho. engraçadinho. Mas desse Yurig aí, o principal não foi nem a gente ter derrotado o Yurig. Foi a gente ter incitado uma revolução Goblin. Foi. Eu também Eu acho. acho E foi muito Foi a- divertido. Eu fiquei com medo de, tipo, gerar problema político com padrinhos e tudo mais. Mas não, assim, foi tudo de boa, tudo tranquilo. Porque, no final das contas, foi só, tipo, uma zoeira, né, Porque o Neil Bog é uma das coisas que eu mais gosto do livro do monstro. Ele tem toda essa vibe de aparecer em campanhas do Goblin e zoar tudo, sabe? Por isso que os ogros e o Hobgoblins odeiam os Neil Bogs. São espíritos que possuem goblins e tudo mais. Eu queria trazer isso daí pra mesa, pra ficar mais divertido, assim, e aproveitar e trazer o Morfeu, que é sempre uma diversãozinha à parte. Passando do Yurig, inclusive uma última coisa pra falar do Yurig, foi aqui que a equipe se uniu muito mais. Aqui foi onde teve o flashback do Bulgor e onde teve aquela reunião que a gente tinha conversado que a gente ia fazer essa reunião com os personagens pra eles conversarem sobre os sonhos deles e eles se tornarem mais unidos, né? O traço barra clã barra... é o clã, traço família, traço equipe. E acabou que o nome da equipe foi Traço. É, porque cada um tinha uma visão diferente, né? O Bulgor tinha visão como clã, eu tinha visão como família. A Renés era Lily grupo. a Lily tinha visão de, somos aventureiros juntos que vamos roubar juntos, tá ligado? Ela só pensava em espólios. Sim, sim. Não, mas pra você ver, ó, a Lily, ela só pensava em espólios, no final ela acabou com um filho. É verdade, né? Um ovo. A Lily botou um ovo. E chocou Inclusive, um o ovo de formiga foi um puta detalhe legal, tá? Foi um puta detalhe legal. Eu tava torcendo pra vocês esquecerem esse ovo de formiga. Vocês não tá ligado? Eu fiquei assim, você esquece esse ovo. Não existe esse ovo. Pra eu poder usar no gancho do pós-créditos. Não, porque na minha concepção, eu tinha guardado o ovo pra ele chocar mesmo. Queria ter uma formiguinha. Entendeu? Então, tipo, não ia acontecer nada com ele mesmo. Só que assim, você colocou o ovo dentro de você e você pega fogo, né? Então, pra deixar ele aquecido, Sim, exatamente. sim, ele cozinhou, mas só que o ovo de formiga não precisa deixar aquecido, né? Mas essas coisas sim, são... mas eu gostei porque foi aquela inocência do Kills. Foi o trabalho, a inocência do Kills, o amor dele por coisas inocentes, assim. E a emoção do Kills, a alma do Kills. Porque apesar de dizer que não tinha sentimentos, ele trouxe muitos sentimentos. Porque a minha concepção de ter pego o ovo da formiga era pra isso. Como eu não conseguia sentir o que é o amor da minha mãe que tinha por mim, eu queria... Eu não conseguia sentir o amor pela minha mãe em si, porque eu não tinha emoções. Eu queria ver se eu, sendo mãe, eu conseguiria sentir alguma coisa, sabe? Basicamente isso. Uhum. E chegou num ponto que aquele sentimento trouxe o mesmo sentimento que a sua mãe teve, aquele desejo que a sua mãe teve de te trazer de volta e de te fazer ficar bem. Que foi o que gerou o Kills, como ele é. Aquele flashback que mostra, né? Tipo, a chama azul do desejo, né? E agora em Estrade, eu sou um adolescente rebelde. Se prepara, Sim, se prepara. Se prepara, Roberto. Deu. Próximo ogro foi o Trozur. O Trozur, o gordão, né? O patriarca macabro da carne. Nossa, cara irritante, velho. Nossa. E tá ainda aí, né? Tá no teto da Renés, né? Ele foi o mais irritante de todos, mano. Ele é muito escroto, velho. Sim, a ideia foi essa. Eu queria fazer um personagem gore. Gore, é o ogro gore. Porque ele é o Warlock, tá ligado? Eu falei, mano, vai ter corpo pendurado. Foi, tipo, eu deixei minha mente gore lá solta, assim. Foi até por isso que um dos motivos do Anjo de Pedra virar mais 18. E, tipo, mano, é um personagem que eu criei pra ser o anti-Kills, assim. Pra ser o algoz do Kills. E deu muito bom. Vocês têm alguma coisa pra falar dessa parte da ruína do Kills que vocês descobriram, o plot do Kills, que teve aquele mini beholder, que teve o cadáver tentando fazer coisas ruins com o Bulgor. Vocês lembram disso? Todo aquele gore e tal? Que a Shelly adorou.
Lembro. Eu fiz questão de Que esquecer. ele fazia vários experimentos e juntava os corpos, as pessoas. Isso eu lembro, daí tinha no caldeirão, um monte de... Exato. Eu queria trabalhar um pouco isso, até pra dar um pouquinho de prévia de Stride, sabe? Cara, eu no caso, eu adorei porque foi o fechamento do arco do meu personagem, né, de herói. Então não posso falar muita coisa. Agora eu queria ver a visão da Rô, de como foi pra ela ver tudo isso de fora, sabe? Porque eu vi de dentro, né? O meu foi meu arco de personagem, mas e os outros? O que eles sentiram? Gente, eu sou... Aqui o Gleico falou, foi horrivelmente maravilhoso. Não, assim, realmente foi assim, super bem descrito e tal, mas assim, eu fico meio... Nada demais, assim, sabe? Não é uma coisa que, ai meu Deus, mas assim, é meio... Não, mas não só o gore, mas a história por trás. E o que você sentiu, assim, do arco de fechamento? Porque o Kills, basicamente, ele quase morreu nesse episódio, né? Tava com 1 de vida quase. E eu fiz questão de solar, de tentar bater no mestre no boss só eu, sabe? Eu falei, não, me deixem, eu tenho que resolver essa parada. Como que foi tudo isso, né? De ver de fora, assim. Olha, eu fiquei pensando, tipo assim, aí é que tá, sabe? Eu ficava pensando assim, tá, não é possível, não vai morrer mesmo, sabe? Tipo... Eu tinha, assim, sabe, uma ideia, tipo assim, não, Thiago, não vai. Como é que vai? O que vai acontecer, entendeu? Então, no final, acho que sempre rola, sabe, aquela coisa do metagame, assim, sabe, de jogador pensar assim, não, vai dar tudo certo, sabe, no final, mas eu achei muito bem. Acho assim, acho que o teu personagem foi desde o início, entendeu? Bem, assim, até aquela coisa, tipo assim, que a gente implica, claro, porque o bullying é livre, né? Que a gente fica implicando, tipo assim, que no início ele não lutava, não sei o que, ficava lá só olhando, não sei o que, mas eu acho que muito legal que teve a implicância da Lily com Kills desse mesmo episódio. Coisa de irmão, né? Uhum. Só irmão pra implicar assim um com o outro. Mas eu acho que foi tudo foi se encaixando, sabe? Então acho que o final foi bem foi muito ao encontro desse fechamento, assim, pra mim foi bem legal e muito emotivo, né, também, assim, porque que foi o fechamento de eu deixar pra trás a minha família antiga e agora me unir à minha nova família, né, que são vocês. Eu resolvi meus conflitos, eu falei, não, agora vocês são minha família, né? Uma coisa que eu trabalhei muito nessa dungeon e nessa parte da história, eu gosto de usar o gore pra trazer algum sentimento, não gore pelo gore. O gore pra revolta foi nesse caso. Porque não eram pessoas aleatórias. Era pessoas como ele, então vocês sentiam que ele não tinha empatia nem com a própria espécie. Eram pessoas andantes comuns, inocentes, e era a família do Kills. Eram pessoas importantes pro Kills. Então, conforme aquele gore todo aparecia, vocês sentiam, cara, esse cara é doente, ele não tem alma. Vocês tinham cada vez menos empatia pelo indivíduo. E cada vez mais era prazeroso causar dano a ele. É o que eu quero dizer, entendeu? Era prazeroso, era mais reconfortante, a recompensa era melhor quando vocês derrotassem ele. Por isso que eu gosto dessa parte do gore. E outra coisa, essa parte da história foi importante pra inserir narrativa. Eu inseri muita coisa tipo, a parte da Lily ser uma divindade, ter ligação com Ra, toda a parte dos filhos de Ra que eu escrevi, toda aquela parte veio dessa partezinha aí, pra fechar o arco, entre aspas, dos dois, assim, sabe? E foi pra isso que serviu essa parte, e eu amei, de verdade, assim, fato, amei. Foi uma das partes favoritas. Eu senti exatamente assim também, como esse boss, ele foi exatamente depois daquele negócio do traço, né, da gente ter aquela conversa de sonhos, foi exatamente depois. A equipe se uniu mais ainda depois dessa luta, sabe? Que todo mundo começou, os personagens, eles estavam no começo só pra, vamos fazer aventura, a gente tá unido aqui, aquela fadinha. Só que aí depois a gente começou realmente a gostar um do outro, sabe? Falar, não, olha a história dessa pessoa, então eu achei muito massa isso. O Jack pergunta aqui, Kills e Lily, qual a visão de vocês sobre os aliados e a quebra do motivo principal, que é a não ter mais o desejo? Que não é mais ter o desejo, né? Mas eu não sei. Que é não ter mais o desejo. Tá. São duas perguntas em um, eu acho. Ele quer saber sobre a visão sobre os aliados que vocês tiveram durante a mesa. Eu imagino que deve ser Halloran, o pessoal que ajudaram vocês, tipo o Nilbog e tal. Os NPCs que ajudaram e etc. Imagino que deve ser isso. E o sentimento de quebra de expectativa do tipo, a fada era maligna, não teve os desejos atendidos e vocês, sabe, foi tudo uma armação, sabe? Ai, cara, eu fiquei muito puta com a parte da fada, sério. Mas sabe o que me deixou mais pistola da história toda da fada? É porque
Eu realmente acreditava que a aguinha fosse nos ressuscitar se a gente morresse. E aí, tipo assim, eu tava muito, vamos lá. Vamos falar disso. A fonte do semideus, essa parte do ressuscitar. Originalmente o plano era que realmente funcionasse assim. Porque eu queria fazer um Dark Souls. Só que foi passando as temporadas e não importava o quão difícil eu colocava as coisas, vocês não morriam. Então eu falei, ok. Malditos! Eu falei, ok. Foi uma mentira. Porque casou bem, trouxe aquela revolta do tipo, Kills não vai voltar mais. E vocês falaram, mano, a gente podia ter morrido a qualquer momento. Entendeu? Era esse sentimento que eu queria trazer, porque não importava mais. Vocês não iam morrer mais pra aparecer naquela fonte. Então, poxa, deixa eu colocar isso no plot que em canon vocês teriam morrido, sabe? Pô, esse poço seria interessante em Strade, hein, velho? Vai sonhando. Vai sonhando. Se no próximo episódio o Kills morrer, a culpa é dele. Inclusive, tem chance disso acontecer. Pode continuar. Você ia falar do sentimento de traição e tal. E como você quer matar o mestre. Ela ainda joga com você como mestre. Ela não vai falar que quer te matar. Você ficou puta, vai. Não, mas era isso, assim. Eu fiquei putaça. Pra mim, o pior de tudo foi esse lance, assim. Tipo, deu achando lá, não, tá tudo de boa. Aliás, até devia ser isso, né? Tipo assim, o Kills foi lá todo, eu devia ter ficado pensando, assim, não, qualquer coisa a gente tá aqui com a poçãozinha e tal, aí ressuscita, tá lá, não sei o quê, começamos de novo, entendeu? Eu tava muito tranquila. Nossa, vocês não tem noção, assim, ó, muito monga. A Rô, ela tem uma certa dificuldade em aceitar traições. Porque eu jogo com ela há um tempinho, né? E na última aventura que a gente jogou antes dessa... Foi aquela pena da flecha, lembra? Uhum. Ah, sim. Não, foi a primeira aventura que eu joguei com a Rô. Acho que foi antes de esse pena da flecha. E aí, olha só. Atenção! O trecho a seguir contém spoilers das aventuras A Pena da Flecha e Lágrimas no Deserto. Se não quiser ouvi-los, avance 1 minuto e 50 segundos no seu reprodutor. Após o bip, voltaremos à nossa programação normal. Continue por sua conta e risco. Ela, tipo assim, ela em toda a campanha, que foi uma mini campanha, que só tem live no YouTube, né? Ela foi nossa... Não, tipo assim, uma personagem sábia, sabe? A gente ia fazer alguma coisa e ela... Não façam isso, sei lá o quê. Porque isso. Aí chegou no último episódio, o Coyote, que era o chefe que tinha contratado a gente, descobriu que traímos. Que ele traiu a gente. E tipo assim, do nada, a personagem da Rô deu um surto nela, subiu na mesa. Você, essa desgraça! Berserker, me deu berserker. Velho. E ela quase cagou com tudo. Porque, tipo assim, e isso que eu achei engraçado, porque, tipo assim, o meu personagem, que era muito louco, ele era meio que um bardo, ele era muito... Ela sempre veio chamando minha atenção. Eu tava ciente nessa festa que a gente tinha que ficar de boas, furtivo. E ela subiu na mesa e começou a gritar com o cara, sabe? Então, tipo assim, foi muito legal. Aí depois desse dia eu falei, mano, a Rô, ela não sabe lidar com traições. Eu falei, essa fadinha aí... Por isso que ela foi derrotar a fadinha, porque ela falou, não, traição não, velho. Aí o marido da Roberta, toma atenta aí, hein? Fica prestando atenção nas coisas. Nunca se sabe o que pode acontecer se eu descobrir alguma... Porra, Gus, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas pior que é. Cara, maravilhoso. E tu te lembra da outra aventura, aquela que a gente também jogou, que eu tinha uma ladina? Eu não sei se o Guza tava jogando aquela, que era o Bruno que tava mestrando, que daí no final o cara, o rei lá do negócio foi lá e descobriu a gente. Foi. E ela também diz assim, fugido meio, vai lá e com o terror, resolveu tentar matar o cara. Pra finalizar, o último ogro, que foi o Shogork, que foi uma decepção do caramba, tá? Que a gente tem que dizer que foi uma decepção pra mim. O Shogork, que foi o Bárbaro, lá o Bárbaro Infernal, que tinha coisas de Tiflin, né? Ele era Tiflin também, além de ser ogro. Dá pra ser ogro, dá pra ser Tiflin de basquete, qualquer coisa. O azarado. Coitado. Meu Deus! Que azar, velho! Nossa senhora! Mas que ogro que não fez nada, meu amigo! Mas não fez, pô! Mas só sofreu, foi castigado. E era pra ser o mais difícil, eu fiquei muito... Não, mano, e o engraçado era que esse ogro aí era pra ele ter morrido antes dele ter levado a gente pra aquele outro plano. Ele ia morrer. A minha ideia com levar vocês pro outro plano era vocês passarem uma noite no inferno, descansarem,
ficarem long rest, full, pra poder bater o boss final. Só que vocês foram direto, assim, foda-se, vou. Mas foi. Né? Minha ideia tem que estar preparada pros planos serem frustrados. Vocês gostaram daquele combate lá na arena e tal? Ai, desculpa, eu tô aqui lendo os comentários. Que comentário? Não, o Daniel disse que se eu tentar matar o mestre com Firebolt, o mestre vai viver muitos anos ainda. O Gleick tá lembrando que a aventura é Lágrimas do Deserto, que ele escutou recentemente, e o Jack tá dizendo: eu não temo nada nesse mundo, mas aquilo, hashtag olho pra Roberta, após ser traída, aquilo me assusta. Ai, cara. Não, e aí, mas essa... não, em Strade, espero que ela não seja traída, que senão ela vai surtar também, a gnominha. Calma, gente, calma. Nem tudo NPC é pau no cu, gente. Vocês tiveram o Guerreiro Jaguar lá, o Guta, que não foi pau no cu. Ajudou vocês, foi legal, foi gente boa. Lá em Strade, ela vai ficar olhando pra todos os NPCs, assim. Já tá acontecendo isso, tá? Tô de olho tá em acontecendo você. isso já, tá? A Renesme não confia em ninguém, mas... Nossa, mas falando no ogro lá, eu acho que eu mais gostei foi aquela cena do começo lá, que a gente tava todo mundo postado, assim. E aí o Kills tava em cima daquele pilar e tava os três, assim, fazendo pose, tá ligado? Tipo, achei muito massa essa visão na minha cabeça. Nossa senhora. Essa acho que foi a primeira batalha que a Lily tava usando aquele canhão muito louco dela, né? Apelão pra caramba. Muito legal aquilo. Muito apelão, muito bom. E depois eu fui ler a regra e era aquilo mesmo. Não, e eu fico muito imaginando na minha cabeça. Tipo assim, quando tá nas sessões, eu fico imaginando as cenas na minha cabeça, sabe? Um desenho, assim. E nossa, velho, a Lily com um canhão no gigante, tá ligado? Ela pequenininha. Nossa, parece personagem de LOL. E aí, tipo, dando fogo no canhão e indo pra trás, tá ligado? Com o impulso. Eu tô muito feliz com o meu canhão, porque agora eu tive a ideia de fazer ele tipo uma centopeia. E aí a centopeia, ela vai ficar, tipo, eu vou levar ele no ombro e as patinhas da centopeia vão ficar assim, dos dois lados do ombro, vão ficar meio andando, assim. Eu tô muito feliz com isso. Caraca, incrível. O Kiss vai olhar aquilo e vai começar a babar, assim. A ideia original daquela batalha era que, tipo, teria lugares espalhados pela arena que teriam efeitos aleatórios de algumas magias, algumas coisas tipo teleporte e tal. Foi muito legal, muito bom aquilo. Nossa, muito legal. Era pra ser mais divertidinho, assim, uma coisa mais interessante. Porque um bom combate à arena 1v1 foda-se é meio chato, né? Mas vou fazer alguma coisa mais interessante aqui, vou dar uma zoeirinha. Mas acabou ficando legal de qualquer jeito. Eu não reclamo do bicho ter sido morto. Eu queria que ele tivesse morrido mesmo. Só queria que tivesse um pouquinho mais difícil. Um pouquinho. E vamos finalizar aqui comentando do final. Sem ser antes da Whisper. Falando primeiro do Oni, que vocês acharam que ia ser o boss final. O Oni que vocês enfrentaram. Uma coisinha. Desde o começo ele era uma marionete, tá? Ele era tava sendo manipulado pelo Anjo de Pedra, tipo, fiozinhos mesmo. E o Oni, o que eu fiz com ele? Eu pensei, ok, ele é um bicho muito forte pra eles. Deixa eu reduzir o nível de dificuldade dele. Reduzir e tal. Só que eu vi que ele tava começando a levar porrada, eu falei, ok, tá muito fácil aqui, eu não vou conseguir derrubar o Bulgur pra fazer aquela cena e tal. Tinha algumas coisinhas combinadas, assim, alguns detalhes combinados, mas o resto foi roladado e roleplay. Mas, aí eu falei, ok, eu tenho na minha cabeça a ficha dos bichos. Eu falo, ok, aqui, se eu colocar isso aqui, vai aumentar um pouco a dificuldade desse combate. Então eu coloquei, no metade do combate, eu coloquei a regeneração dele, que é a regeneração de Oni. Aí deu uma dificuldadezinha, facilitou e tal. E aí, depois que ele morreu, o pessoal foi só isso. Aí caiu o Anjo de Pedra, que era o nome da aventura, é o personagem que coube tudo, né? Aquele anjo que teve no flashback, que teve no sonho profético da Renesme, aquele anjo que se transformou em pedra por ser amaldiçoado por não ter ido com o mestre dela para Baróvia, que é outra história aqui, mas enfim. E esse anjo que queria destruir Baróvia com todo mundo que tava lá dentro. Queria acabar com tudo, acabar com o plano inteiro, e que não ia dar tão certo assim. Porque ia juntar... Se ele tivesse acho que não sei se era Uri, eu não lembro mais o nome do Anjo de Pedra. Se o anjo tivesse reunido o poder de toda a Mástica, ele teria sido tão poderoso que ele ia virar um Shadow Lord e ia ser banido pro plano das Blumas. E se a Renesme tivesse seguido com ela, tipo, aceitado aquele pacto, aquele acordo,
ela teria ido junto. Ia ficar presa lá. Então a Renesmee não ia conseguir o que ela queria. Então ela tomou a decisão certa de não ter seguido com o Anjo de Pedra. Mesmo tendo oferecido o poder. E aí, tipo, no final a minha ideia era: vocês mataram alguém que em teoria tava do lado de vocês. Só que pelos motivos errados, assim. Sabe? A minha ideia toda é essa. O combate com ele, que tinha ação lendária, o cacete A4, foi intencionalmente, assim, meio roubado, assim, pra dizer a verdade. Porque tinha algumas mecânicas que eu tive que usar, tirar da cachola e tirar das fichas dele, pra encaixar o nível de dificuldade que eu queria. É claro que eu nunca vou roubar. Nunca vou recuperar pontos de vida do nada. Nunca vou, tipo, não, eu vou usar mecânica pra isso, né? Aquela ação lendária de curar, por exemplo. Aquela ação lendária de dar dano, de teleportar. São coisas que, se você for ver a live, não tava na ficha dele, mas eu tinha coisa por fora, né? Tinha, fazer aquilo e tal. Que é aquela gambiarrazinha de mestre pra poder fazer o combate fluir certo, né? Vocês gostaram do combate com esses dois, primeiro? Que foi quando... Esse primeiro aí eu gostei só do combate em si. Eu não senti tanta profundidade, sabe? É um cara que eu tenho que derrotar, ele fica só quieto, isso. Fica parado, quieto, ele não fala, porque ele tava sendo manipulado aí. Era intencionalmente pra ele ser chato. Aí ele fala, mano, esse aqui era o combate? Não era. Era fase 1 do combate. Aí vocês gostaram do combate com o anjo? Eu gostei. Em RPG eu gosto de polixia vilanesca. Porque eu acho que é a única oportunidade que tem de você falar o background do personagem, do vilão, e fazer você sentir alguma coisa por ele. Porque se o vilão não falar nada, vai ser o quê? Vai ser só uma bucha ali na frente, tá ligado? Que você tem que derrotar. Sim. Entendeu? Então, eu acho legal. Quando você não trabalha o background do vilão numa campanha como, por exemplo, Strade trabalha, né? Todo o background do Strade provavelmente vai fazer durante a campanha toda. Como só agora no primeiro episódio a gente já viu algumas coisas do background do Strade, né? Uhum. Então, acho que vai durar. Mas agora, quando o personagem não tem essa chance, o vilão não tem essa chance, a polícia vilanesca eu acho interessante. E foi o que você fez com o Anjo de Pedra lá, né? Que aí foi durante o combate que a gente começou a sacar. Falar, caraca, mano, olha isso, olha o que ela tá falando. Eu achei maneiro isso. Aí o Anjo de Pedra eu senti mais vontade de descer o sarrafo nela. E o pior é que ela não era tão culpada assim. Ela fez coisa errada pra caramba. Ela queria acabar com toda a Mástica pra poder fazer o que ela queria. Mas por um bom motivo, né? Acabar com o plano do pavor e etc. Mas é aquele negócio do cara que é tão bom que se perde e se corrompe, sabe? Do anjo que se corrompe. Isso é um tema recorrente até. E eu queria tratar ele porque, primeiro, Anjo de Pedra é um visual que eu gosto muito. Você pode pegar até referências easter eggs em SKT. Você pode pegar que teve criaturas que eram gárgulas, eu coloquei com a skin de Anjo de Pedra, porque eu acho um tema legal. Que a inspiração visual é no monstro de Dr. Who, os Wimpy Angel. Que massa. Que eu gosto muito. E uma coisinha, um easter eggzinho que eu fiz só pros jogadores, é que a imagem de perfil da nossa Cal, desde o primeiro episódio até o último, era a imagem do Anjo de Pedra. Eu vi, mas tipo assim, eu pensava que era apenas um logo meio asteca, como é a campanha vai ser uma temática asteca. Falei, deve ser só isso. Mas... Aí no final era a vilã final. Mas quando você colocou a vilã lá, eu saquei na hora. Eu falei, pô, é o foto de perfil. Eu queria dar easter egg até fora do jogo, entendeu? Pra brincar com vocês. E aí, tipo, acontece. Eu falei que tinha algumas coisas combinadas. Uma das coisas combinadas é que eu cheguei no Kills. No Kills não, no Zatoni eu falei, Zatoni você vai morrer. Não, você vai morrer não, o Kills vai morrer. Falei. Aí ele, peraí, como? Não sei o que. Eu falei, calma, você vai gostar. O cara mandou essa, mano. Vai dar tudo certo. O Kills vai morrer, mas vai dar tudo certo. Aí ele falou, tá, mas me fala como. Eu falei, não posso falar. Mas não sei o que, vai dar algum BO. Eu falei, cara, você vai entender quando for a chance. Aí eu vou deixar da sua mão pra narrar, mas você vai entender. Aí foi naquele negócio que ele sacrificou pra salvar todo mundo daquela explosão que ia ter e tal, absorvendo as chamas e tudo mais. E ele se sacrificou. Ele morreu ali. Só que o Zatoni não sabia que ele ia voltar. Entendeu? O Zatoni não sabia que ele ia reencarnar no Mini Kills. Ninguém sabia. Só o Morpheus sabia. E aí eu fiz aquela cena, eu pedi pro o Manji sabia também, porque eu pedi pro Manji desenhar o Kills bebê umas semanas antes. Algumas semanas. Quando eu planejei essa cena, eu pedi pra ele desenhar o Kills bebê, porque eu tinha na cabeça como seria a cena. O Thiago, ele só chegou em mim e falou, mano, o seu personagem vai morrer e tal. Eu falei, mano, você não vai dar nem chance pra mim, tá ligado? Se eu tirar um 20, tá ligado? Mas eu falei, tudo bem. Como eu, na minha concepção, eu não ia jogar Strade, eu falei, não, beleza. Confio em você, só vai, só. Sim. Mas acabou que é a única coisa combinada que tinha, tipo, você vai morrer, beleza, tá, beleza. Não sabia como, não sabia por quê.
mas eu confiei que o Zatoni ia fazer uma cena foda. E ficou uma cena foda pra caralho. Eu lembro vividamente da Roberta chorando. Eu lembro da Roberta chorando. Não, a jogadora não... Eu não tenho coração. Eu tenho só uma pedra no meu peito. A Shelly chorando também. Foi muito tenso, assim. O pessoal ficou com o coração na mão. Foi foda. Não, assim, é que o fato de eu não chorar não significa que não tenha sido foda, gente. É só porque eu não tenho coração. Sim. Caraca. E a cena pós-crédito foi a cereja do bolo. Sem dúvida, assim. Eu planejei aquilo faz muito tempo. Eu falei, mano, quando eu fizer isso, eles vão amar. Porque eu queria finalizar a aventura de um jeito que eu pudesse conseguir fazer um gancho pra ele trazer eles de volta ou deixar eles pra uma aventura separada depois. Sacou? E o que vocês acharam desse final, do sacrifício do Kills, do cena pós-créditos? O que vocês acharam no total disso? Chat, vocês podem falar também. Eu achei muito, muito massa, porque também acho que me deu, Roberta, mais oportunidade até de pensar em como a Lily se sentia, entendeu? Com relação ao grupo. Porque acho que antes, assim, por mais que a gente já tivesse criando, né, aquela ligação, né, de ser de fato, assim, mais do que um grupo de aventureiras, né, a gente tinha isso. Acho que, tipo assim, aquela coisa velha de guerra, né? Tipo assim, quando tu sente a perda, opa, calma aí, e agora? Né? Então, acho que também me deu a chance de tentar imaginar a Lily como ela se veria nessa situação. Tipo assim, puta que pariu, e agora? Acabou tudo, né? Vou parar aqui, assim, porque acho que também, numa das tuas narrações, você disse assim, a Lily caiu no chão. Depois eu até fiquei pensando, não, a Lily, naquele momento, ela devia ter pensado assim, cara, nem vou levantar daqui. Né? Porque eu acho que foi esse o sentimento, assim, sabe, que eu tive de passar pra personagem, tipo assim, cara, eu perdi tudo, entendeu? A partir de agora, o que eu tenho pela frente? Não tenho nada. Perdi meus amigos, né, que eu já considerava uma família, perdi meus poderes, fudeu, assim, pra que eu vou levantar dessa lama? Entende? Uhum. Então, acho que pra mim foi um momento meio de virada, não sei se de virada, mas acho que sim, assim, de entender melhor, ou de imaginar melhor, assim, a Lily enquanto uma parte da família. Tipo, você não tava, eu tô na merda, aí quando o Kills renasceu também um desejo em você, foi isso? Tipo, não, agora faz sentido. É isso, agora faz sentido, agora eu vou encontrar força. Pra cuidar. Sabe, agora eu vou encontrar força pra ir atrás dos meus amigos, entendeu? Como é que eu vou fazer pra conseguir dinheiro pra ir lá e tal? Agora esse negócio vai ter que funcionar. É o sentimento que eu queria passar. E deu super certo, tá? Uma coisa que eu falo pra você, mestre, que estiver escutando isso, se você precisa tirar a agência do jogador pra fazer uma cena, conversa com ele antes e tenha certeza disso. E tenha a permissão dele. Eu pedi a permissão do Zatoni pra matar o Kills. O Zatoni aceitou. Não falei, só você vai morrer, só morre. Não, você pode deixar fazer isso e tal. Beleza. Você vai gostar, eu falei. E gostou, tanto é que foi. Porque aí seria uma mão, tipo, que o mestre no meio da sessão faz isso, né, mano? Aí o jogador, mano, mas não tem dado, entendeu? Sim. Aí fica meio chato pra caramba. Fica uma mão muito pesada, e aí, tipo, o jogador acaba sentindo que nem faz sentido, tipo assim, ele pensa, não faz sentido, né? Eu me lembro de uma aventura que eu tive com um amigo, enfim, que ele tava mestrando, que a gente tava num trem, e o trem tava meio que desgovernado e tal. E, cara, todo mundo no grupo teve ideias boas e todo mundo tinha algum meio pra fazer aquelas ideias funcionarem. E nenhuma das ideias funcionou, sabe? E tipo assim, a gente sabia mecanicamente, jogador velho de guerra, a gente sabia que mecanicamente aquilo podia pelo menos tentar funcionar, entendeu? Pelo menos te faz jogar o dado, assim. E aí o mestre disse, não funciona. E cara, tu meio que larga a aventura, entendeu? Isso é um mestre ruim. Eu gosto de, assim, quando precisa do metagame pra explicar... Gente, não... tipo, no meu caso... não dá pra sair desse trem, por favor. Não importa o que vocês tentem, porque senão a aventura não continua. Então, vamos seguir em frente. Beleza. Claro que ele devia ter pensado outra coisa, mas enfim. Agora, voltando pro Kills... Esse metagame de falar... Kills, você vai morrer... Foi pra preparar o Zatoni pra cena. Porque talvez ele não se sacrificasse se ele não soubesse que ele ia morrer, entendeu? Porque na verdade ele perguntou também, né? Não foi tipo, você vai morrer, não? Ele falou... E aí, o que você acha dessa ideia? Então, achei mais palpável também, né? Do que ele falar, você vai morrer, tá ligado? E o Zatoni queria o tempo todo spoiler. Não, como é que vai ser? Não sei o quê. Eu fico, mano, não, calma. Eu falei, não, como vai ser feio, vai ser tudo... Você falou, ele vai morrer? Tá, então fala pelo menos. Já que eu vou morrer mesmo, cara. Sim. Então, eu queria
ter esse cuidado, assim, pra ninguém se sentir mal e ficar uma coisa legal. Eu sei que ficou um pouquinho cutscene o finalzinho, do tipo... teve alguém que comentou isso. Nem dispararam nem atiraram, nem atacaram a fada, que não sei o que, cutscene RPG. Gente, Arquimaga, nível desafio 20, jogador de nível 3. Sabe? Eu tava atacando... Eu tava, tipo... Você taca o negócio, ela usa um escudo arcano e foi. Não tem o que fazer, sabe? Mesmo se vocês dessem dano, vocês não iam conseguir dar dano suficiente pra matar ela antes dela fazer o que ela queria. Ela podia jogar uma chuva de meteoros em você, matou todo mundo. Por quê? Porque a cutscene final, ela não podia ser alterada. Teria que ser pra poder mandar o Hugo e Renesem pra Baróvia. Inclusive, eu preparei essa cutscene final com o Shogork. Com aquele espelhinho pra vocês voltarem, que foi o mesmo método pra vocês voltarem pro plano material, usando as brumas. Então, quando você coloca uma coisa pra você, mestre. Se você vai colocar um elemento importante na narrativa, prepara ele antes. Tipo, esse espelho que teleporta não surgiu do nada. Ele foi uma coisa que foi entregue pra Renesme. E já naquele momento já dava pra ter noção, porra, essa fada serve Strahd. Era uma dica, entendeu? Era isso. Tinha várias dicasinhas que a fada servia Strahd, sabe? Várias dicasinhas. E isso acontece muito também. Eu não lembro que teve uma sessão... O famoso Skyfall, na primeira temporada lá, que até o Mestre Pedroca foi a primeira temporada que eles gravaram presencialmente, que antes ele puxou, que antes da... Não vou falar nada, mas antes da morte de algum personagem, caso vocês vão assistir, o Mestre Pedroca, ele chamou o cara, né, pessoalmente, e ele falou, não, vamos dar uma pausa na mesa, eu vou conversar com ele lá atrás dos bastidores, né, pra ter essa conversa mesmo, porque eu acho assim, eu acho que não é tipo assim, não é o RPG, ele é feito pra diversão dos personagens, né? A história a favor dos personagens, não. É os personagens a favor da história, né? Então todos ali juntos estão construindo uma história juntos, né? Uma narrativa juntos. Então, não é tipo, o meu personagem, ele é o protagonista. Não tem protagonista ali, é todo mundo junto. Sim. Então, se o meu personagem morrer, beleza, a história continua, a narrativa continua. Então, eu acho que é isso que é legal a gente ter em mente, que a gente está a favor da história, né? Não, tipo assim, se o meu personagem morrer, velho, a narrativa continua, a história continua, né? Agora, se a história acabar, não tem o que fazer, sabe? A história acabou. Ainda mais num podcast, né? Que a história é muito importante pra as pessoas que vão ouvir, né? Então, é um negócio de mídia, né? Uma coisa que a gente não é roteirizado, porque é um jogo ainda assim. Eu gosto de fazer se divertido. Principalmente tem que ser divertido pra quem tá jogando. Mas no podcast, a história tem que ser legal pra quem tá escutando também. Por isso que eu não gosto tanto da ideia de produzir o Piratas da Grand Line com o normal que a gente faz. Porque foi mais divertido pra jogar do que eu imagino que seria pra escutar. Mas vamos ver no futuro como é que vai ficar. O que o Zatonic vai fazer. E eu acho legal é que, tipo assim... No Next, pelo menos, e nas outras mesas que eu joguei pra podcast, no Baile de Taverna em si, eu achei legal que todo mundo tem uma preocupação em ter um interesse pelos outros personagens dos outros jogadores, sabe? Não é tipo, o meu personagem eu só vou focar no personagem. Não, eu tenho um interesse pelo outro jogador, né? Eu faço perguntas pra ele, eu quero saber da história dele, eu quero ter uma conexão com ele. E nesse Anjo de Pedra eu senti muito essa conexão entre todos os jogadores, né? Todo mundo preocupado um com o outro, todo mundo querendo saber da história do outro. Eu acho isso bacana. Tá, lendo um pouquinho o chat aqui, rapidão. O Jack, que é o Luca, mandou assim: aliás, durante a aventura a vontade de abraçar o Kills é alta, porém eu me machucaria com o calor dele ou o cheiro de cadáver? Quando você ia abraçar ele ia quebrar assim, ia cair, ia desmontar no chão. Tá ligado? Aí ele ia falar... Me monta de novo. Me monta de novo. O Daniel Grossi mandou: então o anjo era Renesme? Não. A Renesme sonhou com a visão do anjo, né? Ela sonhou pelo ponto de vista do anjo, né? Do anjo de pedra. Porque ela tem o Sombra das Trevas de visão efêmera. Ela consegue ver o futuro. Eu disse, deu uma dobrazinha que ela podia ver o passado também. Então ela meio que, tipo... Eu dobrei essa função mecânica dela pro roleplay, pra poder encaixar um pouquinho do background do vilão final. Porque o desenvolvimento da Renesme vai ser em Curse of Strahd. Eu tenho até cenas pensadas na cabeça aqui que eu quero fazer. E aí o Daniel Grossi também mandou: quando o Kills morreu, eu desliguei o celular, quase joguei o celular na parede. Você não tem ideia da raiva e da tristeza que eu fiquei. Só fui terminar de assistir no outro dia. Eu imagino, cara. Eu imagino, porque era pra causar algo assim, sabe? Quando o personagem morre é pra fazer, é pra ter esse sentimento. Não pode ser uma coisa tipo, morreu. Sabe? Vai chegar o irmão dele, o irmão gêmeo, pra vingar a morte do irmão.
pensa se o Bulgor morre em Curse of Strahd. Vai ser tenso. A Lily, o Kills, a Renesme. Meu, vai ser uma cena tensa. Terrível. E assim, eu não tenho mais nada que salva vocês, tá? Ó, hashtag hater cancelado se ele matar um bebê Aracoca, né? Um bebê. Hashtag hater cancelado, não pode não. Totalmente, eu concordo contigo. E só de lembrar que a minha personagem quase morreu pro livro. Você Não, vai morrer, sério, não. eu nunca vou esquecer aquilo, porque tu te lembra que depois eu tive que rolar, foi mais da metade da minha vida, eu tive que rolar a Constituição. E eu passei ali na Constituição. Never forget, nunca Você mais. não ia morrer, não. abri. Você não ia morrer, não. Você ia ficar... alguém ia te curar. Tipo, tinha até clérigo É nível verdade, alto lá. verdade. E foi engraçado pra caralho. O máximo foi o trauma que aquilo deixou. É, um trauma gigantesco de livros. Eu vou colocar um monstro livro daqui a pouco, um mímico livro. O Glick falou que foi muito foda mesmo, foi um dos melhores fechamentos de aventura, e eu concordo, gostei muito do fechamento do Anjo de Pedra. O Daniel falou assim, maravilhoso, quando ele saiu do ovo, me fez chorar de uma forma que eu achei magnífica. E cara, nossa, eu acho que, tipo, eu chorei, né, quase naquilo, né? Eu achei emocionante. Aí ele mandou assim, agora podemos ter raiva dos Atone também, não sou do hater. Eu queria dar um highlight pra cena que o guarda ativou a armadilha que fez todos caírem na escada do tempo. Maravilhoso, aquilo a gente rolava de rir, meu Deus do céu, aquilo foi muito bom. Não vai mais acontecer, tá? Você guarda isso na cabeça que não vai mais acontecer, porque eu não vou mais usar esse módulo. Dá tentando automatizar as coisas que eu não queria mexer, tipo armadilha e tal, mas, pô, não dá mais. Não dá, eu me banando muito. Foi muito engraçado, mano. Foi engraçado pra caralho. Nossa, do nada o cara teleportava, mano. Muito bom. Aí o cara, ele falou assim, digo e repito, se matarem a fada logo de cara, torturem ela. Cara, a Lily de antigamente poderia gostar disso, né? Lily de torturadora poderia gostar. A gente tirou isso dela porque não tava pegando bem com a aventura e com o RPG Next, mas a gente trocou por outra coisa. Mas a fada morreu, tá? A fada já era. A Lily matou ela em off-screen porque ela usou a centelha divina dela pra matar a fada. Então, fada is no more, tá? Sem tortura. Sorry. Sem tortura, infelizmente. Morreu, já era, foi. Não. Eu só aceito que ela tá morta se eu ver o cadáver. Se eu ver o cadáver. Quero ver o cadáver dessa fada. Gente, vocês são muito chatos, sabia? Você deve estar um NPC desse de novo assim, cuidado. Poxa, meu. Fada paulista, muito bom. Com uma quebra de quarta parede, mano. Vai ficar falando. Nossa, ela quebrava a quarta parede o tempo todo. Pra ser engraçadinha, assim. Nossa, gente, muito obrigado. E eu acho que isso finaliza. Alguém tem alguma última coisa a dizer pra finalizar essa discussão sobre o Anjo de Pedra? Daniel Graça escreveu: se matar a Lily, paro de ouvir o RPG Next. Mentira, não paro não. Não para não. Porque vamos lembrar que tem reencarnação aqui, né? Vai saber. Não sei. Será? Não. Ela não é mais uma deusa, eu não sei. Não mate outra mãe minha, velho. Não seja sacana. Ela tem o pai, a mãe. Isso aí. Mas enfim, algum comentário final, Roberta? Não, isso aí, gente. Gostei bastante Beleza. do papo, gostei de... E que o hater adora matar meus pais. Ele matou minha mãe, meu pai, o Kills lá, matou o Carci. Esse é o dever do mestre. Esse é o dever do mestre. O mestre mata paz. Todo o jogador na mesa de RPG é o Batman. Esse é o princípio. Muito bom. Satânia, mais alguma? Você quer dizer alguma coisa pra finalizar? Só obrigado pela aventura, a gente me divertiu muito. E obrigado também a quem ouviu, escutou e se divertiu com a gente, né? A gente joga não só pro nosso divertimento, mas também pra tentar divertir vocês, né? A gente tem essa... Eu, pelo menos, quando tô gravando o podcast, eu gosto de pensar em como que eu vou falar, em como eu vou agir, em como eu vou jogar, sabe? Pra ser legal pra vocês. Principalmente na questão do podcast, quando deficientes visuais chegam na gente ou em mim, né? E falam coisas maravilhosas. Falam, nossa, eu adoro o projeto de vocês, porque é uma coisa que a gente não tem tanto produto, né, pra gente consumir. E quando vocês fazem é uma radionovela, basicamente, né, que a gente faz e tal. E eu fico muito emocionado e eu gosto cada vez mais de tentar, sabe, trazer essa imersão e tentar fazer a voz do personagem e focar mais em game do que na mecânica, sim, mais na narrativa, sabe? Então eu acho bacana isso. E espero que vocês gostem e que a gente evolua cada vez mais e cada vez tenham mais aventuras legais, né? Sim. Quando você é mestre no RPG Next, você tem que pensar tanto no podcast quanto no jogo.
E tanto é por isso que eu não. Que a Ilha Negra, que a Roberta também jogou, não virou podcast. Que eu não queria vir aqui ver esse podcast, porque eu queria aprender como é que funciona a lidar com stream, lidar com podcast e tudo mais. E tanto é que teve a evolução que você viu, né? A Ilha Negra ficou só um negócio pra live, quem viu, viu, quem não viu, não viu. É porque mecânica é muito mais interessante pra quem joga. Sim. Narrativa é interessante pra quem ouve também, eu vejo isso, sabe? Sim, eu gosto muito da mecânica e acho que eu gosto de fazer uma divisória. Tipo, em live você vai ter mais mecânica. Tanto é que eu tava conversando com o Gabriel, que escuta a gente também, que ele prefere ver o podcast porque a parte da live a gente conversa mais mecânica, mostra mais coisas e tudo mais. E eu prefiro... Eu vejo os dois porque eu gosto do game, eu gosto da mecânica. Até que vocês vão ver nas lives que eu tô mandando pix pro Rafael o tempo todo mandando... Rafael, não é assim, Rafael! Mas eu gosto de fazer essa divisória. Eu gosto de colocar também muita história pro podcast, pra ficar legal, assim. Eu evolui muito nesse sentido. Eu planejo evoluir mais nos próximos meses. Como mestre e tudo mais. E eu vou dizer que isso aí. Eu também... Não, só pra completar isso, assim. Porque pra mim também foi um aprendizado, na real. Jogar com vocês, e especialmente essa aventura, né? Porque eu também era muito mais focada em mecânica, enfim, porque na maioria dos jogos é muito mais assim, né? Os jogos nos quais eu costumo jogar. Então, pra mim também foi um aprendizado, sabe? Então, até, por exemplo, essa coisa que o Guza tá falando, assim, de fazer as perguntas pros outros jogadores e tudo mais. Na minha cabeça tinha um tempinho limitado, entendeu? Pra falar. Então, talvez até por isso que o Thiago tenha tido essa impressão, assim, de que eu não foco muito, né? Porque na minha cabeça era tipo assim, não, tem que ser 2 frases e passar pra próxima coisa, não sei o quê. E eu fui mudando ao longo dessa aventura, assim, na real, né? Fui começando a perceber assim, não, calma, é outra vibe, assim, né? Sim, com certeza, com certeza. Nós todos evoluímos bastante nessa mesinha e foi uma delícia. Pessoas que estavam escutando isso, a gente já vai finalizar por aqui. Todo mundo que tá escutando isso no podcast. Mas você que está com saudade da minha voz e a voz desses lindos e maravilhosos que estão do meu lado, e do Vinícius que saiu há um tempo atrás, e a Shelly que não pôde participar, a voz do Fernando que vai participar também, escutem Curse of Strahd, que vai sair... eu não sei quando vai sair Curse of Strahd, provavelmente vai sair depois de Supers, eu imagino. Não sei. Ou depois de alguma coisa assim. Que vai ser a continuação do Anjo de Pedra. E depois de Curse of Strahd, na verdade, a gente vai fazer o Curse of Strahd em temporadas, tá? Tanto em tanto, a gente vai parar, vai fazer uma live de Forja. Então não vai ser uma live tipo agora e depois uma live daqui a 5 anos. Então não se preocupem. Mas vamos vendo conforme passa essas lives de Forja, o quantos personagens vão evoluindo com isso. Eu adorei o papo. Foi um papo tipo dia 30/12, sabe? Em cima do ano novo. Que esses lindos se propuseram a ficar comigo aqui nesses tempinhos só pra conversar sobre nossos personagens e nossa historinha que a gente ama tanto. E é isso aí, gente. Muito obrigado por terem acompanhado o Anjo de Pedra. Muito obrigado por terem acompanhado as lives, o podcast. Muito obrigado por serem padrinhos. Se tornem padrinhos, é muito importante pra pagar editor, pra pagar material de gravação pras pessoas. É muito importante manter o projeto vivo. E, de coração, muito obrigado por dar a chance de eu poder mostrar a história que eu queria fazer. E pra fechar também, que vocês apontem também coisas que vocês gostem, que vocês preferem, pra gente ir mudando também, né, e adaptando, porque a gente faz muito isso pra todo mundo, né, pra vocês. Então, podem apontar coisas, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né, que a gente vai tentando adaptando, é isso. E é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou. E até a próxima. Beijo, gente. Beijo.